ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo beleza e com você? Tudo indo, tudo tranquilo. Aquela tradicional quinta-feira, lembrando, hoje no início do episódio, não no final, 5 de setembro de 2024, 11h36 da manhã, gravando o nosso episódio 265. Estamos avançando, João, setembro. Setembro a gente costuma marcar o aniversário do podcast, início de setembro, não é isso? Voltando, a gente voltou há 5 anos atrás ao ar, não é isso? 2019, no meio do corona, né? Aquele caos, né? A gente Não, foi no foi meio antes, daquela foi. rodada Eu de tava no Brasil negociações, né? ainda, né? Foi naquela rodada de negociação, foi depois das segundas eleições que tiveram Isso, naquela rodada é. de três. Pois é. Aí começou o corona, tu voltou, tu voltou, e aí, pô, a gente gravava, e antes quando tava longe, pô, era fuso horário, isso aí é. 5 anos nessa história aí. Vamos crescendo, legal, estamos aí naquela final de verão. Tá sentindo o fim do verão, João? Tô Eu tô sentindo o fim do sentindo. verão, tô sentindo o fim do verão. Semana mais amena. Tu Bem reclama mais ou tu ameno. gosta? Não, claro que eu gosto, tá maluco esse verão aqui. E aqui onde eu moro é frio, não tô nem aí, eu quero frio, pode vir frio, vem em mim. Vai nevar, João? Vai nevar? Não, aqui não neva não, aqui não Neva neva não. 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 Mas ó, já que você comentou o aniversário e lá que a gente começou lá há muito tempo atrás, manda um abraço especial para aqueles que estão com a gente desde o início. Especial aí para aqueles que acompanham antes de virar modinha. A gente nunca virou modinha. É verdade. Só foi só pela zoeira que eu Pô, falei me isso lembro agora, quando que a gente nunca virou modinha. a gente tinha, lembra quando a gente via as estatísticas lá porque agora o podcast no Spotify, antes era qual é o nome daquela plataforma? SoundCloud. SoundCloud. Tiveram 150 ouvintes por semana, 250 por semana, né? Porra, a gente fazia o podcast numa guerreiragem total, gravando no carro, 10h30, 11 horas da noite, lembra? Caía a conexão, era Ah, é, caótico. O Skype dava uma dor de cabeça pra gente. Pô. Porra. Era caótico. Eu me lembro que terminava a aula 10 horas da noite, cara. Saía 10h15, gravando no estúdio móvel, né? Agora estamos aí. Estamos aí, mas com um número bem maior de ouvintes. Obrigado aí, obviamente, a todo mundo que sempre. Os que nos acompanharam, né? Que desde o início, os que nos acompanham hoje também. Como a gente sempre fala, é por vocês que a gente faz. É importante estar passando essa informação e, obviamente, muito obrigado por todo o apoio, o carinho, as mensagens, né? Que é sempre gratificante. É isso, João. Então vamos então nesse clima aí de final de verão, vamos passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões dessa guerra insana que em 2 dias completa 11 meses. É isso, 11 meses, João. 11 meses de massacres, mortes, aumento de violência e preconceito e violência interna, enfim, o caos. Acho que a gente que está vendo em um lado, né, dessa guerra, a gente pode ver como é que a guerra influencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, na própria organização da sociedade. Muda muita coisa. Para quem é mais atento, né, consegue perceber. E a gente completa aí está completando esses 11 meses de guerra. Na última semana, no último domingo, todo mundo foi acordado com a notícia de que o exército tinha resgatado 6 corpos de reféns da faixa de Gaza e logo, ainda durante a manhã, né, final da manhã, começou a ser notificado que esses corpos eram corpos de 6 reféns que tinham sido mortos recentemente pelo Hamas. Eram reféns que o Hamas já tinha liberado, inclusive, vídeos com parte desses reféns, né, falando. Um deles era o Hirsch Polin, né, que era um torcedor do Apoio a Jerusalém, e ele tinha perdido, inclusive, a mão no dia do ataque. Ele estava na festa nova, tomou um tiro na mão, a mão dele foi amputada. Ele apareceu no vídeo, né, com a mão amputada. Outros reféns também, ele foi um desses 6 reféns que apareceram, que os corpos foram resgatados, e todos eles tinham sido mortos poucas horas antes, né, de serem sido encontrados pelo exército. E a gente acorda com essa notícia, que foi uma notícia que chocou o país inteiro. Isso porque ao longo desses últimos anos, o último período que mais se fala é que não há mais tempo para os reféns e que essa pressão militar que o governo diz ser super eficiente para acabar com a guerra, acabar com o Hamas e resgatar os reféns, ela se mostra cada vez mais uma mentira e que não vai permitir com que os reféns saiam de Gaza com vida. Ou eles são mortos por bombardeios israelenses, como já aconteceu em alguns casos, ou eles são mortos pelo próprio Hamas, que desde aquele resgate, né, onde os três reféns foram resgatados em junho, né, o Hamas
e o Hamas falou, né, que cada soldado, cada pessoa responsável por refém agora tem a permissão de matar os reféns, caso sintam aí a proximidade, né, das forças israelenses. E pode ser que esse tenha sido o caso aí que aconteceu com esses 6 últimos reféns que foram resgatados, tiveram seus corpos resgatados na semana passada. Isso assim, a gente acorda com isso no meio essa foi a nossa notícia principal no último domingo, né? A gente acordou com ela no meio de uma confusão enorme, já que as negociações para um cessar-fogo e pela troca de reféns não avançam em nenhum momento. Netanyahu continua sendo acusado de ter abandonado os reféns, de se agarrar ao seu governo e agarrar a novos tópicos para permitir a negociação, novas exigências, principalmente o que diz respeito à permanência das tropas israelenses no corredor Filadélfia, que é a região fronteiriça entre a faixa de Gaza e o Egito, e também o corredor Netzarim, que é o corredor que corta a faixa de Gaza no meio, e Israel quer manter Israel não, o governo israelense quer manter a presença naquela região, principalmente na região de Filadélfia, do corredor Filadélfia, e isso faz com que as negociações simplesmente parem, né? Porque essa é uma exigência que o Hamas não vai aceitar. Nesse dia, centenas de milhares de israelenses foram às ruas protestar contra o governo, protestar e exigir a libertação dos reféns imediatamente, um cessar-fogo, e o que foram recebidos também com violência policial, obviamente, e a gente tem aí essa confusão generalizada no país desde então. Greve geral que foi meia bomba, manifestações todo dia e um governo, João, que aparentemente desistiu dos reféns e prefere se manter no poder ao invés de trazer principalmente os que ainda estão com vida de volta para cá. Pois é, Marquinhos. Semana muito pesada, semana complicada, com uma série de acontecimentos que a gente tem que debater agora, alguns bons, outros nem tanto. Mesmo dentro dos bons, a gente tem que analisar alguns pontos ruins. Mas, enfim, vamos dar tempo ao tempo e vamos comentar uma coisa de cada vez. Eu vou tentar, como dizem em hebraico, fazer seder, né? Botar uma ordem na rede de acontecimentos, embora a tua apresentação, tua introdução tenha sido muito bem feita, porque eu quero retornar ao que a gente comentou lá no final do podcast anterior, na verdade, lá no podcast anterior, né? E para poder contextualizar o ouvinte que está chegando agora, ou aquele que não escutou ainda o episódio anterior, ou que não se lembra, ou que não estava com isso claro na cabeça. Como você comentou muito bem, o Netanyahu tinha aceitado uma proposta dos Estados Unidos de cessar fogo, e após o Hamas sinalizar que concordava com essa proposta, o Netanyahu resolveu inserir outras duas exigências das quais ele já tinha abdicado, dificultando ou impossibilitando, melhor dizendo, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, para que o conflito em Gaza termine, pelo menos a longo prazo, e que os reféns possam regressar a Israel e presos palestinos sejam libertados e que Gaza possa ser reconstruída e etc, etc. Enfim, já são mais de 11 meses de confrontos, né? Hoje a gente está gravando no dia, na verdade são quase 11 meses, né? Mas já passaram os 330 dias. A gente está gravando na quinta-feira ao meio-dia, né? Para ser mais exato, do dia, até perdi o dia do mês, que é 5 de setembro, já que há 2 meses, talvez alguns de vocês que não estejam escutando, já tenha exatos 11 meses de guerra. E a gente essa semana não vai falar da cerimônia, porque ela não foi notícia essa semana. Enfim, então, esse cessar-fogo ele é fundamental para que os reféns que estão em situação precária, alguns deles em estado humanitário, sobrevivam. A gente nem sabe quem exatamente está vivo ou morto, mas essa situação, o cessar-fogo ele é essencial para que os reféns sobrevivam. É essencial para que grande parte da população da faixa de Gaza também sobreviva, porque a gente não sabe as complicações que toda a catástrofe humanitária pela qual os habitantes de Gaza vivem podem resultar na própria população, doenças que podem se espalhar. A gente está vendo um surto de poliomielite. A gente comentou na semana passada que ia ter uma paralisação no confronto durante algumas horas do dia para ter uma vacinação em massa, algo que o Netanyahu negou publicamente depois. A gente não gravou isso na edição passada porque foi durante a própria quinta-feira. E agora, o Netanyahu ter negado ou não é exatamente uma evidência se vai acontecer ou não, porque o Netanyahu ele não fala a verdade muitas vezes. Pode ser que ele negue só para a base dele achar que ele está sendo duro, mas que na prática isso de fato aconteça. A respeito dessa notícia, eu vi, inclusive, estou procurando agora, mas notícias de que dezenas de milhares de crianças teriam sido vacinadas já essa semana contra a polio na faixa de Gaza, que contradiz um pouco isso que o Netanyahu falou, né? Pois a menos que elas sejam vacinadas em meio ao conflito. Agora, é importante dizer, o exército não está em todos os lugares em Gaza, o exército não está bombardeando toda a faixa de Gaza o tempo todo. São poucos os lugares que não sofreram nenhum bombardeio, nem nenhuma operação, mas no momento o exército está concentrado em poucas regiões da faixa de Gaza e os aviões israelenses não bombardeiam o tempo todo, nem sequer essas regiões, quanto mais outras que, enfim, onde estão concentradas a maioria da população. Como a gente vem comentando aqui desde
fevereiro ou março, houve uma diminuição da intensidade crucial no confronto, o que possibilitou que a questão da fome ela fosse parcialmente atendida, né, que as pessoas pudessem receber, não sei se exatamente o básico para sobreviver, mas pelo menos que ela deixasse de ser uma emergência tratada pela ONU constantemente, enfim, e outras questões mais. Mas ainda assim, toda a estrutura, né, sem muito pouca água potável, com poucos alimentos chegando, com a eletricidade interrompida o tempo inteiro, a pouca eletricidade que tem, tudo isso causa, obviamente, a proliferação de doenças, causa outro tipo de, enfim, de enfermidades como oriundas também, né, da subnutrição, enfim, de pessoas bebendo água não potável e etc. Inclusive, essa semana eu comecei a escutar o podcast do N12, que é o canal 12 de televisão. Eles estão fazendo uma série especial com os reféns libertados. E eu resolvi escutar, são 5 episódios até agora que tem, e eu escutei com uma da refém libertada. Eu não vou contar a história dela agora, ela conta tudo desde o dia 7 de outubro, até comenta algumas coisas antes. Enfim, é um episódio de 1 hora e tanto, só dela comentando, enfim, o pesado que foi aquilo, né? Mas eu não vou meter a isso, não tem gatilho nenhum. Ela só comenta que ela foi mandada de lugar para lugar, e ela comenta a comida que ela recebia, que eles tentavam dar para eles de 2 a 3 refeições por dia, mas que elas foram ficando escassas em determinado momento, que a água potável era também pouca, e eles perguntavam, você tinha como tomar banho, você tinha como... Ela falou, a gente mal podia lavar a louça, porque a interrupção de água era muito constante, e quando tinha água, a gente não podia beber aquela água, porque era água salgada, era uma bomba que trazia água salgada, que não tinha dessalinização, e a água não escorria da torneira, era um filetezinho, né? Então, banho é uma coisa que ela quase não viu, da descarga era algo praticamente impossível, o banheiro tinha um cheiro muito ruim, e etc. Então, essa é a vida, né, dos palestinos em Gaza hoje. O que os reféns tiveram é a vida dos palestinos em Gaza hoje. É óbvio que dos reféns tem ainda agravantes, porque parte deles estão em túneis, e em túneis eles sequer veem a luz do sol, né? Os que estão em apartamentos ficam com as persianas fechadas o tempo inteiro, eles estão também sofrendo uma pressão psicológica tremenda, e enfim, eles são reféns, né? Não são cidadãos palestinos que sabem onde estão, que estão em companhia, ainda que em meio à desgraça das suas famílias. Os reféns vivem, exceto os que estão nos túneis, o mesmo perigo de bombardeio que os palestinos, além dos agravantes. Eu não estou dizendo que então tá tudo bem, os palestinos não têm direito de reclamar. Se alguém entendeu isso, enfim, eu só lamento pela capacidade de compreensão das pessoas. É óbvio que não. A gente aqui não cansa de comentar o sofrimento dos palestinos na faixa de Gaza. Eu não preciso agora chover mais no molhado quanto a isso. Acabei de fazer, inclusive. Mas enfim, então, o cessar-fogo ele viria para resolver essas questões. E por que o cessar-fogo não aconteceu até agora? Se a população israelense quer tantos reféns de volta, e o Hamas quer o cessar-fogo até para se manter no poder e não ser destruído em Gaza, por que o cessar-fogo não aconteceu até agora? Simplesmente porque qualquer cessar-fogo que atenda aos interesses do Hamas precisa interromper a guerra. Interromper não por 2 meses, interromper a guerra. Garantias de que a guerra vai ser interrompida, uma grande perspectiva de que ela seja interrompida a longo prazo. E se o Netanyahu der isso ao Hamas, ele muito provavelmente vai ver o seu governo se esvair e caindo. Então, o Netanyahu ele não pode dizer, eu vou acabar com a guerra totalmente. O Hamas já entendeu isso. Então, o Hamas ele se baseia nas garantias que os Estados Unidos dão. E os Estados Unidos dão garantias para o Hamas que são as seguintes. Olha só, se a guerra parar, os reféns começarem a voltar aos poucos, Gaza começar a ser reconstruída, o Netanyahu não vai ter condições de manter o seu governo nessa situação. Então, acredita na gente que 2, 3 meses de cessar-fogo não tem como mobilizar o exército de novo para voltar a atuar em Gaza. Vocês podem ficar tranquilos de que a guerra vai terminar. E fontes nos dizem que o Sinwar estava inclinado a aceitar essas garantias. Não sei mais o que os Estados Unidos prometeram para o Hamas. Mas aí, de repente, o Netanyahu apresentou essas novas exigências, que são a permanência do exército israelense na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, que a gente chama de Corredor Filadélfia, e, como o Marquinhos falou, no Corredor Netzarim, que é uma linha que faz um corte horizontal na parte norte da faixa de Gaza, que impediria, segundo a narrativa israelense, né, do governo israelense, terroristas de regressarem do sul ao norte e voltarem a bombardear Israel da região norte da faixa de Gaza. Se o exército estiver lá, aquele território que foi limpo do Hamas, não seria novamente controlado pelo Hamas e evitaria o disparo de foguetes contra o centro do país, de uma região que é mais fácil de que sejam disparados. Bom, agora o que o Hamas entende disso? O que isso na prática significa? Que se Israel mantém soldados na faixa de Gaza, isso quer dizer que Israel pode receber a primeira leva de reféns e depois reabrir a guerra, e não tem guerra nenhuma, e não tem paz nenhuma, não tem cessar-fogo nenhum, e o Hamas, a carta mais preciosa que o Hamas tem na manga hoje
hoje, disparada, são os reféns, especialmente os reféns em situação humanitária, que seriam os primeiros a serem liberados, e o Hamas perderia o seu principal ativo, até porque há diversas fontes em Israel que alegam que o Netanyahu estaria disposto a sacrificar os soldados reféns nessa guerra, uma vez que já morrem soldados. Por que os soldados reféns, homens, têm que ser preservados, né? Qual é o privilégio deles em relação aos outros soldados? Então ele estaria disposto a sacrificar esses reféns e o Hamas perderia praticamente a sua única carta para pressionar Israel. Então o Hamas exige a retirada de Israel desses dois terrenos. E é nesse impasse que a gente está. O Netanyahu sabe, em vários momentos ele apresentou argumentações diferentes, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo tópico nesse bloco, que o corredor Filadélfia é um tópico que ele tem alguma repercussão na sociedade israelense, porque de fato foi por meio do descontrole dessa fronteira de Gaza com o Egito que o Hamas conseguiu adquirir produtos para construir armas, que conseguiu levar armas produzidas em outras localidades para dentro da faixa de Gaza, que fez com que especialistas técnicos saíssem de lá para fazerem cursos de preparação de armas, de montagem, de fabricação de armas no Irã, por exemplo, que oficiais fossem fazer treinamentos no Irã e no Líbano e em outros lugares. Por quê? Porque o Hamas, ele tinha uma grande quantidade de túneis entre a faixa de Gaza e o Egito, para os quais soldados egípcios faziam aparentemente vista grossa, ou não tinham controle sobre isso. O Egito alegava que controlava a fronteira, e de fato, pela superfície da fronteira, nada acontecia, mas pelos túneis sim. E também pelo corredor Filadélfia, porque o corredor Filadélfia pela passagem de Rafah, que a passagem de Rafah, ela é do lado egípcio controlada pelo Egito, e do lado palestino, do lado de Gaza, é controlado pelo Hamas. E ali facilmente você podia subornar um soldado egípcio e fazer com que produtos diversos passassem por ali sem controle. Então, esse argumento do Netanyahu de querer manter o corredor Filadélfia, porque aquilo é a fonte de sobrevivência do Hamas, até para cobrar impostos de cidadãos de Gaza que querem sair ilegalmente para fazer uma viagem para o exterior, ou para o fast food que chega de Rafah egípcia para a burguesia de Gaza comer, né, que a gente já comentou sobre isso, que chegava a custar $30, um fast food que saía de lá para Gaza, enfim, ia pelos túneis, né? Tudo isso o Hamas recebia impostos, cobrava, e enfim, obviamente isso era parte da sobrevivência do Hamas fundamental. Então esse argumento do Netanyahu, ele consegue convencer a parte relevante da população que está preocupada com a segurança de Israel. Qual é o grande problema disso? É que as forças armadas israelenses disseram e enfatizaram que eles podem impedir o Hamas de realizar qualquer tipo de ações como essas por meio do corredor Filadélfia durante um bom período de tempo, e que isso não deveria ser motivo para não realização do cessar-fogo. O que eles alegam? O Hamas não fazia ações por cima da superfície. E não vai fazer, porque agora o Egito construiu um muro duplo ali. É impossível passar por ali. A gente pode botar câmeras, pode fiscalizar tudo ali e não tem como fazer por cima. Os túneis estão todos destruídos, porque Israel tem o controle dessa região agora. E a passagem de Rafah, a gente só precisa encontrar uma solução para que o Hamas não seja quem controla a passagem de Rafah. Que sejam forças internacionais, que seja a autoridade palestina, ou quem quer que seja, sob supervisão de não sei quem, é fácil resolver esse problema. Isso é o que as Forças Armadas disseram. Eles apresentaram mapas de como poderia ser feita a evacuação do corredor Filadélfia dentro do processo de cessar-fogo. E aí, de repente, o Netanyahu convoca a reunião do gabinete para tomar a decisão sobre se concordam com a proposta americana de cessar-fogo ou não, e ele tira mapas que não são os mapas apresentados pelo exército. São outros mapas. Mapas nos quais o exército israelense permaneceria controlando o corredor Filadélfia. Aí o Gallant se irritou muito e falou, Gallant, ministro da Defesa de Israel, esses não são os mapas do exército, esses não são os mapas que você devia estar votando. E aí o Netanyahu ficou muito irritado, furioso com o Gallant e falou, traga agora os mapas do exército e a gente vai votar. Que mapa que a gente quer? E aí, no meio da discussão, o Netanyahu conseguiu convencer, porque parece que a maioria do gabinete ali naquele momento estava inclinada a apoiar a proposta americana, e ele conseguiu convencer o gabinete a votar quase de maneira unânime no mapa dele. Só o Gallant votou contra. Teve uma abstenção que eu não sei de quem foi, e o Ben-Gvir também votou contra, porque o Ben-Gvir não quer cessar fogo nenhum. Essa é a diferença. E aí o Gallant, quando ele viu que o mapa do Netanyahu foi votado, ele disse, você sabe que isso significa o fim da negociação para libertar os reféns. E o Netanyahu falou que assim seja. E assim terminou a reunião. E essa reunião vazou. Teve gravação que vazou para a imprensa, foi levada pelo canal 12, pelo jornalista Yaron Avraham, a público, e essa reunião vazou. Simultaneamente, o exército israelense estava fazendo operações na faixa de Gaza, né? Na própria quinta-feira, que foi o dia que a gente gravou na semana passada, e por isso a gente nem chegou a comentar sobre isso, teve mais um episódio de um comboio da Organização Mundial de Alimentação que foi alvejado por disparos do exército. O exército disse que tinham
um homem armado dentro do carro e que eles estavam entrando numa zona controlada pelo exército, enfim, e aí parece que eles pararam, interromperam outra vez a atuação deles ali dentro de Gaza, teve uma crise pequena entre Israel e os Estados Unidos, que não foi muito comentada aqui, porque os acontecimentos seguintes tomaram todo o noticiário, a gente vai chegar neles, né? Mas simultaneamente o exército estava fazendo operações na faixa de Gaza, na região central. E aí, no sábado à noite, começou o burburinho aqui, burburinho ali, 6 corpos foram encontrados, 6 corpos de reféns, eis que no domingo de manhã a gente acorda com a notícia de que a gente já tinha a identidade desses 100 reféns, são 100 reféns jovens, a mais velha, a Carmel Gad, tinha 39 anos, os outros reféns tinham na faixa dos 23, 24, 26 anos, tinha um com 32, todos os outros mais jovens, que foram mortos com disparos na cabeça entre 48 e 72 horas antes do exército chegar ali. Ou seja, eles foram assassinados a sangue frio. Eles não morreram por más condições, eles não foram vítimas de disparos do exército israelense, de bombardeios, eles foram mortos pelo Hamas. E se você desconfia do que eu estou dizendo, eu não confio no exército israelense, o próprio Hamas admitiu isso. Então, não precisa mais desconfiar. Eles foram mortos pelo próprio Hamas, que alegou. A ordem que a gente deu é que, frente à aproximação de soldados de Israel dos reféns, a ordem é matar os reféns. Isso significa o quê? Pressão sobre Israel para interromper a guerra e negociar e chegar logo ao cessar-fogo. Agora, esses reféns resistiram 11 meses, 330 dias eles resistiram ali na faixa de Gaza, sob as piores condições. A Eden Yerushalmi, uma das reféns, um vídeo dela foi divulgado, ela chegou a estar pesando, ela estava pesando no dia que ela foi encontrada, né? O corpo dela pesava 36 quilos. Isso é o peso, o corpo dela era o corpo de sobrevivente do Holocausto. Basicamente, vocês veem, só falta a roupa, né, do campo de concentração. Assim, é uma situação absolutamente absurda, né? Eles conseguiram resistir nessas condições durante 11 meses. E os nomes deles, de 4 deles, estavam entre os primeiros que seriam libertados no acordo de cessar-fogo que está sendo debatido agora. E aí eles foram levados mortos para Israel por conta da decisão do gabinete de não negociar o cessar-fogo e de continuar a guerra em Gaza, porque o argumento do Netanyahu é que a pressão militar é o que vai levar a gente ao cessar-fogo. Então essa pressão militar, no final das contas, ela teve um efeito contrário. A pressão militar levou à morte dos reféns. Netanyahu alega que a pressão militar vai fazer com que o Hamas melhore as condições para um cessar-fogo e os reféns seriam libertados em melhores condições. E o que a gente está vendo aqui é que a pressão militar foi responsável pela morte de reféns, a gente não tem cessar-fogo nenhum. E aí, enfim, foi uma comoção geral no país, porque aí a gente está falando de reféns jovens que foram mortos a sangue frio, não foram corpos resgatados que estavam mortos há 3, 4 meses, foram mortos agora, em meio à negação do governo de aceitar a proposta de cessar-fogo, uma proposta que o próprio exército diz que pode garantir a segurança com ela, o Hamas nunca que vai ter tempo de construir túneis nesse tempo, nunca que vai, enfim, que eles vão poder restaurar o controle que eles tinham ali, e aí a comoção foi geral. E aí a gente já viu muita gente indo para as ruas, as famílias, enfim, absolutamente chocadas, né, dos reféns e irritadas com o governo. Algumas não quiseram atender o Netanyahu e começaram protestos por todo o país. De noite a gente chegou a ter 350 mil pessoas na rua, né? Chegaram a falar em 450 mil, a polícia do Ben-Gvir falou em 120 mil. Muita violência policial contra essa manifestação, a gente vai chegar lá também. Isso em Tel Aviv. E houve muita pressão sobre a Histadrut Ovdim, a principal central sindical do país, que é responsável por todos os trabalhadores do setor público, não só governamental, mas público. Aqui em Israel a gente tem essa diferenciação. E o presidente da Histadrut, o Arnon Bar David, que é do Likud, da direita, ele declarou paralisação geral, alegando que o governo sacrifica a economia por fins políticos, que não garante a segurança do país e que sacrifica o cessar-fogo e os reféns por fins políticos. Isso é inconcebível e anunciou a paralisação. Né? Foi uma paralisação que ele sofreu muita pressão, mas que ela não foi exatamente tão bem sucedida assim, por uma série de fatores. Eu vou comentar depois. Mas enfim, então o domingo foi muito movimentado, a segunda-feira foi movimentada porque o enterro do Herschel estava muito grande em Jerusalém, os pais dele, inclusive, foram convidados pelo Partido Democrata a falar na Convenção Democrata, os pais dele são americanos, eles vieram para Israel para o enterro, obviamente, enterro em Jerusalém, multidões estiveram lá, inclusive como o Marquinhos comentou, a torcida do time dele, do Apoio de Jerusalém, né? Depois a gente vai comentar mais uma notícia envolvendo futebol no próximo bloco, não só futebol, obviamente, enfim, protestos gigantescos, até que, enfim, o Biden foi perguntado naquelas entrevistas que ele faz prestes a subir no helicóptero, se o Netanyahu faz esforços o suficiente para que haja cessar-fogo, e ele respondeu com uma só palavra, não, virou as costas e foi embora. Então a pressão em cima do governo ficou muito, muito grande,
E nesse ponto eu paro para deixar o Marquinhos fazer os comentários dele até esse momento e introduzir a próxima parte, já também, se quiser inserir nos seus pontos. Bom, acho que fica muito claro a situação que a gente está vivendo no momento aqui no país, né? A gente tem hoje, a maior parte da população, inclusive, eu vi uma pesquisa ontem dizendo que 53% da população israelense hoje é a favor do cessar-fogo e da troca dos reféns, ou seja, não estão preocupados Com o Corredor Filadélfia. com o Inclusive corredor. abandonando o Isso, Corredor Filadélfia. exatamente. E menos de 30% são contra, porque o resto eu não sei. Não sai, pois é. Então, ou seja, hoje o governo não representa mais a maioria da população israelense, né? Isso está claro. Isso também está claro pelas pesquisas eleitorais que acabam saindo toda sexta-feira, apesar de, como a gente sempre comenta, né, não tem nem eleição à vista. Mas a gente tem a maioria da população israelense que é a favor do cessar-fogo, e a gente tem hoje um primeiro-ministro que ele governa o país como um autocrata. E um cara que se prova cada dia mais, inclusive ele numa das. Como a gente comentou isso no episódio passado, né? Na reunião dos reféns que ele fez na semana passada, ele falando sobre quando ele esteve no cativeiro, né? Ou seja, mostra a questão da empatia, a questão de estar sempre tudo concentrado nele, na vida dele, na pessoa dele, né? Obviamente também na esposa, no filho dele. Mas ele hoje é um cara que ele não tem mais legitimidade com a maior parte da população israelense, ele está se governando somente por uma determinada parcela da população e de forma completamente desconectada da realidade, né? As pessoas vão para as ruas, isso também enfim, aqui tem essa característica, né? Eu venho comentando disso há muitos meses já, das manifestações, e é sempre isso, a gente tem, a manifestação não sai daquele mesma coisa, né? Como se a gente se manifestar toda semana, no sábado à noite, ou como foi essa semana, né? Depois do dia de trabalho, fosse colocar alguma pressão no governo, né? Para alguma coisa mudar, a atitude da população tem que ser muito mais pesada. Mas, enfim, a gente teve essas manifestações e o governo se mostra completamente desconectado do que está acontecendo. E é basicamente isso. Ele abandonou os reféns. O Netanyahu não está preocupado em trazer os reféns. Está claro isso para todo mundo. Acho que não é conversa fiada, né? Eu acho que qualquer pessoa que tentar falar diferente está simplesmente querendo ignorar a realidade. E, para além disso, está claro também para todo mundo que a presença militar israelense na faixa de Gaza, hoje, mais do que nunca, ela é um risco aos reféns, né? Meus amigos, vocês estão há 11 meses no meio da lama de Gaza, com tudo enterrado. O que que significa? Atolado num problema que o governo não sabe como resolver. Essa é uma questão central também. Ele não sai de lá porque ele não quer derrubar o governo dele, né? Como já falei algumas vezes, eu não sei se o governo dele cairia de forma imediata, porque essa é justamente meu argumento, né? Eu acho que os setores da extrema-direita, eles têm muito mais a ganhar ficando no governo por mais um período do que derrubando o governo agora. Mas eu acho que mesmo que a guerra acabe, a tendência é que o governo caia, porque a gente tem outros problemas aí em questão, porque para a guerra acabar, vai aumentar a pressão para ter uma investigação sobre o que aconteceu, vão começar outras pressões também para que o Netanyahu seja culpabilizado. Então isso pode levar a uma derrubada do governo. Enfim, é só uma análise que eu acho. Se o Netanyahu em algum momento assinar um cessar-fogo, a gente vai ver se essa minha análise está correta ou não. Mas como a gente sabe que ele não vai assinar um cessar-fogo, a gente não vai poder ver se chegar a alguma conclusão nesse sentido. Mas, enfim, o exército, o governo, o exército, né, que é quem está com os soldados lá, está atolado na lama de Gaza, não sabe como resolver, não tem mais o que fazer. O exército já falou isso, eles não têm mais o que fazer na faixa de Gaza. Então, o que a gente vê recentemente, nessas últimas semanas, são ataques pontuais que deixam, obviamente, vítimas palestinas inocentes, que não precisavam ter morrido, porém, o conflito continua. É um conflito que ele não vai avançar no que diz respeito à destruição do Hamas, todo mundo sabe disso, a gente sabe disso já há 11 meses, né? Só que a guerra continuou como se isso fosse possível acontecer. Uma coisa interessante nessa questão do Hamas é que essa semana também teve muita discussão sobre os objetivos da guerra, né? Que queriam incluir como setores, o Gallant queria, inclusive, incluir como um dos objetivos da guerra, né, a questão do Líbano, né? A questão com o Hezbollah. E isso não foi incluso pelo governo, né? Como se resolver o norte, a questão que está acontecendo no norte do país, não fosse um dos objetivos da guerra, né? O que é uma questão muito interessante. Então, o Netanyahu se mantém nos objetivos iniciais dele, que é a retirada do Hamas do poder da faixa de Gaza, que isso possivelmente não vai acontecer. O Hamas possivelmente vai fazer parte de um futuro governo palestino. A destruição do Hamas enquanto grupo militar, que não vai acontecer. As últimas informações que a gente teve, a gente divulgou aqui recentemente também, cerca de um mês, que a inteligência americana diz que ainda que Israel conseguiu destruir talvez metade, né,
das forças do Hamas na faixa de Gaza, Israel diz, o exército diz que destruiu 2/3. Só que, enfim, ainda é muita gente que falta faltaria, né, no caso, para acabar aí com o Hamas. Isso não é factível, a gente sabe disso. A gente já tem aí quase um ano de guerra, essa guerra não tem mais como se prolongar por muito tempo. E o outro objetivo, que é trazer a paz, né, a calmaria para a região ali do envelope de Gaza, que obviamente também não está acontecendo, porque continua a guerra na faixa de Gaza, e a volta dos reféns da faixa de Gaza, que Israel só consegue, na grande maioria, trazer de volta corpos, né, porque o governo se recusa a fazer negociações e, como a gente viu, a forma mais eficaz de você trazer reféns de volta é negociando com o Hamas, não é tentando ir lá e resgatar. Lembrando que os reféns foram resgatados até agora, estavam em apartamentos, eles não estavam em túneis, né? Os reféns em túneis, eles estão mais protegidos, o acesso é mais difícil. A possibilidade de destruir um túnel, de colocar uma bomba num túnel e simplesmente apertar um botão e tudo cair, é também grande, né? Ou seja, você tem uma série de elementos aí que mostram que essa tal pressão militar, né, que o exército, o governo diz que o exército tem que fazer para colocar o Hamas e trazer de volta os reféns e trazer a paz para a região ali do envelope de Gaza, a tranquilidade para os moradores ali dos kibbutzim e moshavim que foram atacados pelo Hamas há 11 meses atrás, volte, né? O Netanyahu não vai fazer isso. Nenhum dos 3 objetivos do Netanyahu, que ele apontou como objetivos da guerra há 11 meses atrás, ele conseguiu atingir até o momento. E aí, cara, junto com essa atuação toda dele, com a forma como ele tem feito política, tratado a população, a gente vê que, assim, o caos é muito grande, né? É muito grande. A forma como o Estado, de uma forma, tá organizado. Eu tenho muita dificuldade de ver como é que o país vai se levantar socialmente, né, dessa guerra. Como é que vai ser possível reconstruir um pacto social entre os diversos setores da sociedade israelense, que permita com que o país continue funcionando minimamente de forma equilibrada. Colocar essa extrema-direita religiosa, né, na figura do Smotrich, do Ben-Gvir, que apoiam o terrorismo judaico vivendo, né? Como é que a gente vai conseguir juntar todos esses grupos? A extrema-direita terrorista religiosa, a extrema-direita ultra-ortodoxa, né? Não terrorista no caso, mas não sionista, os setores liberais dentro do governo, o setor mais à esquerda dentro do sionismo, o setor não sionista à esquerda, os árabes, ou seja, a gente tem tantos setores hoje dentro da sociedade israelense que estão completamente divididos, que eu hoje tenho muita dificuldade de ver como o país vai conseguir se levantar disso e se reconstruir para continuar vivendo minimamente. Eu falei há muito tempo nesse assunto, quando a gente estava no podcast que eu tinha lido, e eu concordei muito, né, que a gente está caminhando, e eu acho que isso, a cada dia que passa para mim, isso fica mais claro, né, que a gente está caminhando para uma organização social em Israel que se aproxime muito da organização que a gente tem no Líbano, né, que a gente tem diversos grupos étnicos e religiosos, né, vivendo separadamente, mantendo um equilíbrio mínimo entre eles que permite a continuidade, o funcionamento do Estado, né, cristãos, muçulmanos, o Hezbollah, os seculares, né, a gente tem muita coisa envolvida no Líbano e a sociedade completamente fragmentada. E eu acho que a gente está indo muito, eu ouvi essa análise há uns meses atrás, e eu tendo a concordar com ela, principalmente pelo que a gente tem visto hoje, né, que é mais ou menos isso, e o Netanyahu, esse governo, eles são chave fundamental no aprofundamento dessa divisão na sociedade israelense. Isso realmente é muito preocupante. E essa semana, ela é mais um retrato, ela não é só o que simboliza toda essa ruptura, mas ela é mais um retrato de toda essa ruptura, né? A Central Sindical puxou uma greve que foi uma greve muito meia-bomba, né? Uma greve geral que foi muito, muito meia-bomba, as coisas não aconteceram, muita gente trabalhando, tinha ônibus funcionando, tinha trem funcionando, então você não tem greve geral. As pessoas vão para o trabalho, as pessoas pegam o transporte público e vão para o trabalho. Você teve vários planos de saúde que não diminuíram o seu funcionamento, não entraram num estado, vamos dizer assim, estado de emergência, né? Que é o estado de funcionamento mínimo, né? Eles levam só alguns funcionários, alguns profissionais da saúde que são de importância imediata mesmo, tratamentos que podem ser postergados para uma semana, ou enfim, eles são postergados, mas os planos de saúde não optaram por isso. A gente tem diversas prefeituras, várias prefeituras entraram em greve, outras não entraram em greve, ou seja, foi uma greve muito meia-bomba. Essa semana a gente voltou às aulas, né? Foi a primeira semana de aula do ensino, voltou, né? Da greve das férias de verão, apesar do ensino médio, né? Todo o ensino médio está em greve por questão de salário, não tem a ver com a guerra, e nem com essa greve geral, mas a gente tem tudo isso aí acontecendo e as pessoas, tipo, mantêm a sua normalidade. Enfim, essa é realmente
minha opinião, como a sociedade israelense pode ser lida hoje, o que é muito triste, né? Porque a gente acaba, um dos elementos fundadores, né? Eu acho que da sociedade israelense é justamente a questão da proximidade entre as pessoas. Como a gente fala, né? O exército somos todos nós, né? Eu não, bom, cheguei aqui mais velho, não precisei servir, mas o João precisou servir todos os cidadãos do país. Enfim, todos, também ia falar que todos os cidadãos judeus têm que servir, mas também não é verdade, né? Os ultra-religiosos estão fugindo aí do serviço. Mas, enfim, você tem uma parcela da população que é obrigada a servir ao exército, e esses são nossos filhos, nós estamos dentro aí dessa parcela da população, né? Então, assim, são os nossos filhos, são os filhos dos nossos amigos, são os nossos conhecidos. Então, essas pessoas estão estão reféns hoje na faixa de Gaza, poderiam ser qualquer um de nós aqui, né? Poderia ser ainda mais nós, né, João? Que temos um posicionamento que eu viveria perfeitamente num kibutz na faixa de Gaza, na região ali, não na faixa de Gaza, que eu não estou disposto a colonizar nada, mas eu viveria tranquilamente num kibutz ali na região, poderia ser eu, né, num kibutz ali na região da faixa de Gaza, por conta da forma que eu penso, por conta da forma como os kibbutzim, parte dos kibbutzim ali na região se organizam, enfim. E a gente vê esse total descaso do governo, inclusive desde que esses 6 reféns foram resgatados, foram colocadas várias faixas, né, pelas estradas, com as fotos desses reféns que foram mortos no último domingo, que foram resgatados no último domingo, né, foram mortos antes, mas com a foto deles escrito: e se fosse seu filho, né? Como tentar uma forma aí de você sensibilizar a sociedade, mas não sei até que ponto isso vai ser o suficiente. Bom, é isso, João. E seguindo tudo isso, a gente viu o quê, né, cara? Viu uma entrevista, uma coletiva de imprensa chamada pelo Netanyahu com direito a PowerPoint e tudo. Netanyahu gosta de PowerPoint, né? Netanyahu, ele é um cara que já foi na ONU levar também cartaz falando da bomba atômica do Irã, levou videozinho, levou CD mostrando documentos, levou um CD em que ele alegava que naqueles CDs tinham documentos secretos que haviam sido roubados do Irã, vai saber o que estava ali naquele CD, mas o que a gente sabe é que o Netanyahu, depois dessa semana em que ele sofreu muitos ataques internamente, internacionalmente, como você falou aí do Biden também, que diz que ele não faz tudo aí ele poderia se esforçar mais para trazer os reféns de volta. Netanyahu fez essa coletiva de imprensa aí com direito a show e tudo. Uma coletiva de imprensa bizarra, com muita história para contar e pouca verdade para convencer a parcela da população que quer o cessar-fogo. Pois é, então vamos lá, vamos voltar para esse ponto, né? Enfim, a greve foi marcada, os protestos subiram um tom e a Estadruta, a central sindical, ela comandou a paralisação de um dia. Agora, aqui eu preciso parar um segundo e fazer um parêntese sobre o que é a Estadruta Ovdim. A Estadruta Ovdim é uma organização dos trabalhadores fundada nos anos 20, ou seja, bem antes da criação do Estado de Israel, pelo setor do movimento sionista mais à esquerda. E, naquele momento, a Estadruta era, se não a maior, uma das principais forças do país. A Estadruta, ela criou uma empresa, né, uma rede de empresas chamada Hevrat Ovdim, que significa em português Empresa dos Trabalhadores, que a ela eram filiadas, né, ela era uma rede que ela era uma corporação, na verdade, uma cooperativa dos trabalhadores, da qual faziam parte, por exemplo, o sistema de saúde Clalit, todos os times de futebol, basquete, Apoel, o Banco Apoalim, o maior banco de Israel, Banco Apoalim significa os trabalhadores, o Banco dos Trabalhadores, a empresa de pavimentação, construção e pavimentação na empreiteira Solel Bonet, ou seja, a Estadrut, ela não só era uma central sindical, como ela era o motor econômico do país depois do Estado. Ela competia com o próprio Estado para ver quem era, enfim, quem tinha maior importância econômica. Óbvio que o Estado ainda tinha mais trabalhadores, ainda tinha mais recursos, mas você precisava da Estadrut para qualquer coisa. Só que com o tempo, a gestão da Estadrut ela foi se enfraquecendo e nos anos 80, a Estadrut ela começou uma onda de privatização das empresas da Hevrat Ovdim. Então, todas elas, hoje em dia, elas já não fazem mais parte da Estadrut, já não existe mais a Hevrat Ovdim, né? A Tnuva, por exemplo, que é a principal indústria alimentícia em Israel, ela era uma rede distribuidora de alimentos produzidos pelos kibbutzim, que pertencia à Estadrut. Tudo isso era da Estadrut. Okay? E a Estadrut passou a ser a central sindical que defende os trabalhadores públicos, todos os empregados do Estado, de ONGs e de prefeituras, no caso, que não são exatamente o governo nacional, e organizações externas, como, por exemplo, a Agência Judaica, né? Todas essas pessoas, elas não são obrigatoriamente filiadas à Estadrut, mas a Estadrut é quem se encarrega de brigar pelos seus salários, fazer os acordos com o governo sobre isso, etc. e tal. Ou seja, a Estadrut não tem ingerência, por lei, nos trabalhadores do setor privado. E aí surgiram outras centrais sindicais, a principal delas é o Koach
Aovedim, que é o Força aos Trabalhadores, que tem 1/10 do tamanho da Estadrut, né? Enfim, então, a Estadrut, ela sobreviveu nesse momento como um órgão absolutamente burocratizado. Dos anos 80 para cá, é um órgão absolutamente burocratizado. E é por isso, exatamente por isso, que você tem um cara do Likud presidindo a Estadrut. Porque como é que isso aconteceu? Na verdade, a Estadrut, historicamente, ela é controlada pelo Partido Trabalhista. E isso aconteceu até as penúltimas eleições. Quando quem ganhou as eleições foi um sujeito chamado Avi Nissenkorn, que saiu, ele renunciou à presidência da Estadrut para ser o número 5 do partido Azul e Branco, que foi a união entre o partido do Benny Gantz com Yair Lapid. Ele depois fez parte do grupo do Gantz, quando o Gantz rompeu com o Lapid. O Nissenkorn foi ministro da Justiça do Gantz, na minha opinião, um bom ministro da Justiça. E quando ele renunciou, o vice dele era do Likud. Porque a Estadrut, ela faz coalizões entre todos os partidos, porque já que ela não pode mais falar em nome dos trabalhadores, já que a lei em Israel, em relação a direitos trabalhistas, é uma lei muito precária, muito ruim, e já que a Estadrut já não tem mais o poder econômico de antes, a força da Estadrut é essa coalizão. Se tem assuntos de consenso, eles conseguem disputar e brigar. E a Estadrut, então, ela sobrevive à base de um grande acordo, do qual praticamente não faz parte só os setores radicais do sionismo religioso, porque os setores mais moderados fazem parte. E aí você tem uma grande coalizão que envolve a direita, a esquerda, os partidos ultra-ortodoxos, parte do sionismo religioso, parte dos árabes, né? Parte relativamente grande dos árabes. Inclusive, a Estadrut, ela tinha o nome judaico no final. Ela tirou o judaico para poder incluir os trabalhadores árabes também. E o que acontece? Quando ele envolve grupos de orientação política diferentes, ela perde a sua função política, né? Ela vira um grupo burocrático que está só lutando para causas consensuais, que são muito poucas. E ela vai perdendo importância, e quando ela perde importância, ela desaparece. E é basicamente o que a gente vê em Israel hoje. Agora, então, isso é importante para dizer o quê? Aí o Nissenkorn renuncia, o Arnon Bar-David do Likud assume no lugar dele, e aí ele se reelege. E ele tá lá até agora. Não sei se ele vai continuar depois, mas enfim, a situação basicamente é essa. E aí, a gente tá vendo o sonho do Likud se realizando. O sonho do Likud era um membro do Likud presidindo a Estadrut, né? A vida inteira a Estadrut fez vida difícil para a direita, e de repente agora eles têm um membro do Likud presidindo o grupo. E durante esse governo do Netanyahu, a Estadrut organiza a sua segunda paralisação geral. Então agora, se vocês estão se perguntando como isso foi possível, é porque esse caso dos reféns mortos gerou uma pressão imensa em cima do Arnon Bar-David, que não é nenhum radical também, ele é um cara, até porque para ele conseguir comandar essa coalizão e ser um sindicalista, ele precisa saber negociar, e negociar com gente diferente dele, não é ninguém da extrema-direita. E ele entendeu que ele não tinha como ignorar a pressão pela paralisação. E talvez, eu acho que a gente pode talvez dizer isso, ele mesmo era favorável a essa paralisação. Foi a greve da Estadrut, lá em abril do ano passado, março do ano passado, que freou a demissão do Gallant, né? Não só a greve, toda a mobilização que incluiu a greve, e a greve impôs muita pressão. E essa vez, esse protesto, o que ele queria, na verdade, fazer era repetir o que em hebraico se chama a noite do Gallant, Leil Gallant, que é como se fala em hebraico. Então, qual era a receita? Muitos protestos, os maiores de todos, com greve geral, para o país parar e o Netanyahu ter que mudar a decisão dele. E aí a gente tem vários problemas, né? Vários problemas nessa mobilização. O que não quer dizer que ela foi inútil, né? Ela foi uma mobilização importante, que pode dar uma diretriz de uma mudança razoável nas coisas a partir de agora, mas ela teve muitos problemas, né? Então, se por um lado, nunca, desde a noite do Gallant, a gente teve tantas pessoas na rua, como a gente teve no domingo à noite, no país inteiro, a gente não teve uma mobilização desse tamanho, uma raiva, uma insatisfação com o governo tão grande, né? Tipo, a insatisfação, na verdade, ela é constante, mas é essa raiva de você falar, no meio da guerra, dane-se, vão sair. As pessoas estão protestando há quase 2 anos sem parar. Então, sair agora para protestar nesses números mostra resiliência também, por um lado. Eu acho que isso é importante destacar, né? E isso quebrou um tabu, que era que no meio da guerra as manifestações não vão voltar a ser do tamanho das que elas eram antes da guerra contra a reforma judicial. E olha aí, elas podem, elas foram. E elas foram no domingo à noite, quando não tinha greve geral. A greve geral era para segunda. Então, esse é o ponto positivo, e isso botou muita pressão no governo. Muita pressão. Mas a greve flopou, como se diz aí na gíria nova. A greve, ela furou, não deu certo. Não deu certo por vários fatores. Primeiro de tudo, porque o Arnon Bar-David, ele teve que tomar a decisão muito rápido, por pressão que ele estava sofrendo. Ele não tinha tempo de reunir os municípios, não tinha tempo de reunir setores, e o que a gente percebeu ali é que vários municípios do país não aderiram à greve. E os municípios são parte fundamental para que essa greve funcione. Municípios e conselhos regionais. Porque são trabalhadores públicos. Se tem aula das crianças, né, você trabalha. Se o teu chefe ameaçar te descontar do trabalho privado, você pode alegar, mas meu filho não tem aula, quem vai ficar com ele? Então você pode não trabalhar, fazer um trabalho meia boca de casa e no final das contas ir para o protesto. Então
Agora, se os alunos estão na escola ou estão nas creches, que foi o que aconteceu, eles estavam nas creches, os pequenos, porque as escolas já são maiores, já poderiam estar em casa. Um pai de um filho de 14 anos não pode dar essa desculpa que tem que ficar com um filho em casa. Mas um pai de uma criança de 5 anos precisa, ou a mãe. E no final das contas, essa não participação das prefeituras quebrou com a paralisação. O trem, no caso, os trens e os ônibus interurbanos já iam ser mantidos abertos, porque justamente para as pessoas poderem chegar às manifestações, mas os ônibus urbanos estavam funcionando. São empresas privadas, e aí não tem piquete aqui em Israel, não teve uma grande participação. E também eu acho que um dos erros grandes, porque com exceção de Tel Aviv, de algumas poucas regiões, as manifestações foram marcadas para a noite. Se você marca a manifestação para 10 da manhã, no meio da greve, aí, mesmo que o juiz mande parar a greve, como mandou, as pessoas já estão na rua. Ninguém vai voltar agora e trabalhar, né? Então, esse foi um erro muito grosseiro. E eu vou chegar no último agora, né? Então, assim, a Estadrut, ela virou uma organização burocratizada a ponto do juiz do trabalho tomar uma decisão dizendo que não existe argumento jurídico para essa greve, porque isso não toca em nenhuma questão que afeta os direitos dos trabalhadores protegidos pela Estadrut. Ou seja, o Tribunal do Trabalho decide que a função da central sindical é lutar somente por salários. É uma posição absolutamente alienada. Foi o que virou a Estadrut. A Estadrut concordou com isso. E você tira do sindicato a perspectiva de fazer pressão política por temas que são relevantes para o país. É como se o movimento dos trabalhadores ele tivesse que lutar somente por salários e não por todas as outras questões que envolvem a vida dos trabalhadores. Enfim, e aí eles proibiram, 1h50 eles tomaram a decisão e às 2h30 a greve teve que ser paralisada, o aeroporto voltou a funcionar, e teoricamente as coisas voltaram ao normal. Teoricamente, né? Porque as aulas que não tiveram já foram interrompidas mais cedo, já não iam mais voltar, e teve manifestação de noite também, foram grandes, a polícia desceu o pau. E aí vem a parte que foi boa pro governo. O governo, ele já tá vacinado para esse tipo de manifestação. Ele já viu o que foi a noite do Gala. O que a manifestação agora podia fazer? O que eles fizeram na noite do Gala? O governo já tá vacinado, eles já sabem o pior que pode acontecer. E não aconteceu o pior que aconteceu antes, porque a paralisação foi interrompida. Ela já não teve tanta adesão como teve no ano passado, como ela também foi interrompida pela justiça. Então, o Netanyahu, ao longo do dia, ele não se sentiu tão pressionado. Ele tinha medo, realmente, das reações populares, ele tinha receio do que isso possa acontecer, mas já nas discussões internas que ele estava tendo, que vazaram, ele já estava, e vídeos que ele gravou, ele já estava dobrando a aposta, mantendo a sua posição. E aí, ele decidiu marcar um pronunciamento público e uma entrevista coletiva, mas entrevista coletiva é uma piada, porque cada jornalista pode fazer uma só pergunta e pronto. Né? O Netanyahu não dá entrevistas para a imprensa israelense, com exceção do Canal 14, desde antes das eleições. Então, o Netanyahu ele convocou um pronunciamento público, por quê? Porque para ele conseguir sobreviver a isso, ele precisa ter o controle da narrativa. Então, se ele dá uma entrevista e chama a atenção pro que ele quer chamar a atenção, as pessoas vão comentar o que ele falou e não o assassinato dos 6 reféns, porque ele não quis fazer um cessar-fogo, contrariamente ao que recomendou o exército. Então, o Netanyahu convocou essa coletiva, disse que lamentava a morte dessas pessoas, disse que falou com algumas das famílias, que ninguém quer a volta a volta dos reféns mais do que ele. E aí, ele fez uma apresentação absolutamente mentirosa, um mansplaining bizarro dele, que ele apresentou um mapa com Gaza. O mapa Cisjordânia não existia, né? Era anexado ao território de Israel. Mas isso não surpreende, os mapas públicos em Israel são todos assim. Gaza ainda tem uma corzinha diferente. Essa Netanyahu até tinha uma cor mais forte. E ele mostrava, porque a população de Israel, isso é importante dizer, a população de Israel não sabe o que é o Corredor Filadélfia. Boa parte das pessoas não sabe o que é o Corredor Filadélfia. Está sabendo agora porque está saindo na imprensa, mas ninguém sabia o que era isso antes. Eu não sabia que o nome dessa região era Corredor Filadélfia, até essa guerra. E durante 8 fucking meses de guerra, esse nome não apareceu quase na imprensa. Apareceu muito pouco. Só para quem acompanhava muito a imprensa se ligou nesse nome. Eu aprendi durante a guerra, né? Mas a maioria das pessoas não escutou falar até que o Netanyahu decretou que o Corredor Filadélfia é a base da segurança e da sobrevivência do Estado de Israel para todo o futuro do país. Que basicamente foi o que ele fez. Agora, ele fez uma explicação histórica sobre o que é, explicou a importância daquilo, disse que em 2005 o governo decidiu, 2004 foi a decisão, decidiu sair dali, o governo do Ariel Sharon, no plano de desconexão da faixa de Gaza. Até aí tá certo tudo que ele falou. Só que ele disse que ele, naquele momento, e aí óbvio que ele se coloca sempre no centro da história, foi sobre ele, não foi sobre a situação, já alertou o que ia acontecer, foi contra, aqui eu faço o primeiro parênteses, mentira, ele foi a favor, ele votou a favor, e tem vídeo da sessão da Knesset no YouTube que mostra isso. Tem uma série vocês
não estão com o Twitter agora no Brasil, mas tem uma série de postagens no Twitter de gente pró-governo falando que o Netanyahu, fazendo coro com esse discurso, tudo com nota da comunidade, mostrando o vídeo que ele votou a favor. Ele votou a favor da desconexão de Gaza, nem todo o Likud votou a favor, ele foi um dos que votou a favor. Um ano depois só ele renunciou ao cargo dele de um pouco menos de um ano de ministro das Finanças, quando o Sharon decidiu criar o próprio partido dele e se separar do Likud. Aí o Netanyahu renunciou porque ele sabia que ele não podia ficar no governo. Se ele queria ser primeiro-ministro, ele tinha que chefiar a oposição. Mas ele votou a favor. E aí ele disse que só começaram a cair os foguetes depois que o Hamas teve o controle do corredor Filadélfia, o que também é mentira, os foguetes caem desde muito antes. Eu, em 2004, um ano antes da desconexão, fui em Sderot com um amigo meu e ele mostrou aqui, onde a gente está agora, exatamente, estava estacionado meu carro no ano passado e um foguete caiu no carro atrás dele. Isso já acontecia em 2003, né? Isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço em 2003, já acontecia desde 2000, ou até antes. O Hamas já soltava foguetes ali. Com o corredor Filadélfia sendo dominado por Israel. Então isso não é correto o que ele está dizendo. E aí, ele explicou que durante todo o tempo que ele foi primeiro-ministro, porque Netanyahu foi primeiro-ministro durante 13 anos e meio dos últimos 15 anos, ele não reconquistou o corredor Filadélfia porque não tinha legitimidade internacional para isso. E que finalmente agora tem. E ele não vai abandonar porque isso é a garantia de Israel de se defender contra o Irã e os seus proxies. Agora, reparem como isso é absurdo. Tá? Isso é absurdo por diversos aspectos. E eu não cheguei na pior parte do pronunciamento. Hein? Isso é absurdo porque aquilo ali só favorece o Hamas. Os outros proxies do Irã, que são muito mais fortes que o Hamas, não tem absolutamente nada a ver com o corredor Filadélfia. O Irã já lançou mísseis contra Israel. O Hezbollah não precisa do corredor Filadélfia para isso. Então, se fosse por esse sentido, Israel ia ter que conquistar o sul do Líbano, ia ter que conquistar a região de Sanaa, lá no Iêmen, ia ter que invadir o Irã e derrubar o poder no Irã. Não faz nenhum sentido essa explicação. Essa explicação é só para defender Israel contra o Hamas. Se essa questão fizesse sentido, o Netanyahu começaria a guerra pelo sul de Gaza e não pelo norte. O exército recomendou começar a guerra pelo sul de Gaza e o Israel só conquistou o corredor Filadélfia depois de 8 meses de guerra. Você não ouvia ele falar esse nome do corredor Filadélfia. Você não ouvia ninguém falar sobre isso, da importância daquilo. Aquilo não foi importante na retórica do governo durante 8 meses e nem nos atos, nas decisões tomadas pelo governo. O exército queria começar por ali, o Benny Gantz queria começar por ali e o Netanyahu não quis começar por ali. Ele optou por começar pelo norte, uma decisão que eu acho que tem sentido também, porque era do norte que saiu a maioria dos foguetes contra o centro do país e colocava a população israelense em perigo naquele momento, e ele preferiu cortar o lançamento de foguetes do Hamas do norte e só depois ir para o sul. Quando ele fez isso, ele forçou a população do norte de Gaza a ir toda para o sul e demorou 8 meses para conquistar o corredor Filadélfia. E ele disse, eu não posso devolver o corredor Filadélfia nem durante 2 meses, porque o Hamas pode fugir com os reféns dali. Vai fugir por onde se não tem túnel? Né? E aí, assim, você pensa, vai fugir por onde? E você pensa, bom, beleza, vamos supor que ainda tem um túnel construído, ou que o Hamas dê um jeito de fugir. O Hamas, se essa fosse a questão, o Hamas já teria fugido com todos os reféns nos primeiros 8 meses de guerra. Não ia ter mais nenhum refém em Israel. Eles tiveram 8 meses para fugir com os reféns, para tirar eles de Gaza. Eles vão fazer agora que todos os túneis estão destruídos? No cessar-fogo que justamente você está fazendo a troca de reféns? Né? Toda a argumentação do Netanyahu, ela é desmentida pela lógica e pelos fatos. Né? Mas quando o Netanyahu apresenta isso, a gente está falando sobre o que agora? Sobre o corredor Filadélfia. A gente não está falando sobre os 6 reféns que foram assassinados, que o Netanyahu decidiu não fazer cessar-fogo. Ele pautou o debate. Ele conseguiu pautar o debate. E aí a parte mais bizarra, que foi o final, ele apresentou um suposto papel supostamente encontrado num túnel, no papel é verdade, ele apresentou um papel supostamente encontrado num túnel em Gaza, trazido pelo jornalista Amit Segal em fevereiro, um túnel por onde supostamente teria passado o Sinuar, que estava escrito 4 coisas, supostas recomendações do Hamas para a guerra. 1, fazer pressão psicológica divulgando vídeos e fotos sobre os reféns. 2, aumentar a pressão psicológica sobre o Gallant. 3, continuar a narrativa de que o Netanyahu é o culpado por tudo que está acontecendo. 4, fazer de tudo para desmontar a narrativa israelense de que só a pressão militar vai fazer os reféns voltarem. Agora sim, esse papel foi trazido por soldados e entregue justamente ao Amit Segal, que é o jornalista da direita bibista do Canal 12. Curiosamente, foi entregue a ele. Qualquer um pode ter escrito esse papel. Pode ter sido um soldado que escreve árabe, está falsificando isso. Pode ter sido qualquer cara do Hamas. Pode ter sido qualquer palestino. Pode ter sido uma criança palestina que resolveu fazer alguma coisa. Pode ter sido um refém que está aprendendo árabe e está, enfim, sacaneando ou tentando fazer alguma coisa. Qualquer um pode ser do Sinuar. Eu acho muito difícil o Sinuar ter
escrito um papel desse e ter deixado ele para trás. Enfim, deixou ele para trás ali para, de repente, desvendar os planos por trás de tudo que ele tá fazendo, né? E aí, olha que bizarro, a narrativa israelense de que a pressão militar vai libertar os reféns, essa não é uma narrativa israelense, essa é uma narrativa do Netanyahu e dos seguidores dele, né? A pressão sobre o Gallant, dizer que o Gallant é o elo fraco da corrente, ou você transforma o Gallant num idiota útil e você deslegitima as decisões dele, ou você transforma o Gallant num traidor. Agora, uma coisa é o Amit Segal apresentar essa baboseira e depois todo mundo esquecer, porque foi ridículo. Outra coisa é o Netanyahu trazer isso e colocar no final da apresentação dele. Porque aí ele tá jogando pro público inteiro. Olha só, o Gallant, ele tá contra mim. Ele tá contra mim porque o Hamas tá pressionando ele. Então, ou ele é um idiota útil do Hamas, a gente não tem que escutar ele por isso, ou a gente não tem que escutar ele porque ele é um traidor. E aí, se o Gallant reage, ele pode dar razões pro Netanyahu demitir ele. E se o Gallant fica quieto, como ele tá até agora, ele tá dando, servindo, a narrativa serve pra base do Netanyahu, que vai atacar o Gallant mais ainda e vai tornar a vida dele um inferno. Enfim, então essa basicamente é a situação a partir desse pronunciamento dele. Ele foi perguntado uma série de coisas nada relevantes ali dentro. Ele conseguiu pautar de novo. Eu não sei se ele saiu bem dessa situação. Eu acho impossível ele sair bem dessa situação, porque os protestos aumentaram e eu acho que a tendência é eles continuarem mais altos do que a média. Realmente não mudou o país, mas a gente está começando a ver a mudança não a mudança de opinião, mas a saída do armário de alguns atores que podem ser de alguma maneira significativos, que são os rabinos ultra-ortodoxos. O rabino-chefe sefaradita, filho do rabino Ovadia Yosef, que é o fundador do Shas, um dos fundadores, o mentor do Shas, o líder espiritual que faleceu tem, sei lá, 10 anos, mais ou menos, ele disse no enterro que, inclusive para salvar a vida de um refém, você tem que entregar o corredor Filadélfia e tirar todo o exército de lá, porque de acordo com a Halachá, que é com a lei judaica, não existe nada que justifique os reféns, você sacrificar vidas de inocentes por qualquer outra situação. Então você tem que fazer de tudo para essas pessoas voltarem. E ele falou isso, outros rabinos ashkenazistas estão falando a mesma coisa, não ortodoxos, mas ultra-ortodoxos principalmente. A gente está ouvindo isso cada vez mais. E aí a pergunta é, por que o Shas ainda não cedeu? Os protestos, eles começaram a mudar de foco. A casa do Ari Ederi e de outros membros do Shas passaram a ser alvos de protestos. O Ari Ederi, se o Rabino Ovadia Yosef fosse vivo, ele muito provavelmente já teria saído do governo, porque o Rabino Ovadia Yosef ia mandar o Deri sair. Como não tem um rabino que possa forçar o Deri a fazer isso, hoje, o filho do Ovadia Yosef não é igual ao pai, e o Deri manda no partido mais do que os rabinos hoje, o Deri ainda precisa de alguma maneira atender as demandas dos rabinos, mas ele politicamente tem mais importância do que ele jamais teve, e olha que a importância dele sempre foi grande. Aí o Yair Sherk, do Canal 12, ele apresentou essa situação como o seguinte: por que o Deri não saiu até agora? A gente tem duas hipóteses para isso. Eu acredito na primeira, que é política. Os eleitores do Shas são eleitores de direita, parte deles. E se o Shas abandona o Netanyahu, eles vão migrar para outros partidos, especialmente para o Ben-Gvir ou para o Likud. E o Deri não quer perder votos. Essa é a razão política pela qual ele não saiu. E a outra razão que o Sherk levantou, que eu acho que é a retórica, né, que é o que ele vai dizer, apesar de não ser verdade, é que ele pressiona para ter o cessar-fogo, mas ele acha que o Netanyahu tá fazendo a parte dele, e quem não faz é o Sinuar. Então, ele tá lá, ele tá por isso. E é verdade, o Deri realmente pressiona pelo cessar-fogo, mas a pressão dele não é ou você faz isso ou eu vou sair do governo. E os ultra-ortodoxos, eles são o único setor que pode realmente derrubar esse governo no meio da guerra. E agora, eu não acho que o Deri vai tomar essa decisão, porque o Deri tem muitos votos a perder, mas os ashkenazitas, eles têm. Se eles perceberem que eles estão perdendo mais estando no governo do que saindo, eles podem sair do governo. E a pressão tem que ir em cima deles. A Naama Lanzimi, deputada trabalhista, gritou com o Moshe Gafni na comissão de finanças sobre a posição dele. Falou, isso é judaico o que você está fazendo? 6 pessoas morreram com um tiro na cabeça. Aonde isso é judaico? Para vocês manterem esse governo? Para você manter essa comissão? É isso que te importa, Gafni? Você não tem vergonha? Tipo, gritando com ele. Esse vídeo viralizou, tá todo mundo vendo, porque é verdade. Eles sabem onde eles estão parados. Eles não são idiotas, os parlamentares. Eles sabem exatamente onde eles estão. Eles sabem exatamente o que Netanyahu está fazendo. E eles são cúmplices de tudo isso que está acontecendo. Então, tudo isso é parte agora da estratégia que os protestos vão ter que seguir. Para mim, eles têm que focar nos ultra-ortodoxos. E aí, para terminar minha fala agora, deixar o Marquinhos falar para a gente terminar o bloco, no dia seguinte, eis que surge a informação para vários meios de comunicação que a delegação israelense admite sair do corredor Filadélfia na segunda etapa do cessar-fogo. O Netanyahu deu uma coletiva em inglês, ontem, depois de dar em hebraico, né? Ele deu uma em hebraico 2 dias depois, ele deu em inglês, porque ele também não quer ser massacrado no exterior, ele precisa que a narrativa dele também funcione para alguns grupos, principalmente nos Estados Unidos, né? E ele negou, disse que ele disse que é muito difícil que isso aconteça porque as garantias que ele precisa receber ainda não foram apresentadas. Mas os negociadores disseram que eles têm o aval do gabinete do primeiro-ministro para isso. Naquele momento, o gabinete do primeiro-ministro decidiu não responder. Agora, eu digo para vocês que isso é estratégia de negociação. Por quê? Porque na segunda etapa
etapa. É depois que os reféns em situação humanitária já são liberados. E aí o Hamas não é trouxa de aceitar essa proposta, porque aí Israel volta à guerra. É só você não começar a segunda etapa. Você começa a guerra e pronto, e sacrifica os soldados, como eu falei no início da minha fala. Então, o Netanyahu, ele não falou isso, que os Estados Unidos, o governo americano disse o seguinte, emitiu uma nota dizendo o seguinte: eu recomendo vocês prestarem mais atenção no que de fato acontece nas negociações do que em falas ao público. Claramente dizendo o que Netanyahu fala para o público não tem a menor importância. Só que quem não está entendendo é que não tem importância esse acordo que eles estão tentando forçar. Porque na segunda etapa o Hamas não vai concordar. E o Netanyahu quer justamente isso. Dizer que o Hamas não concordou para botar a culpa no Hamas. Os reféns estão morrendo por causa do Hamas. É exatamente o que ele quer. E é um fato que o Hamas não vai concordar. E aqui eu não estou defendendo o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista abominável, a pior coisa que existe para os judeus de Israel. O maior perigo que pode ter, não só para os judeus, para os árabes também. Eles sequestraram árabes e mataram árabes também no 7 de outubro. Para o povo palestino, o Hamas é uma desgraça. Estou defendendo o Hamas para nada. Só estou seguindo a linha lógica deles. A linha lógica do Hamas é não aceitar com isso. É não aceitar essa proposta. Como a linha lógica do Hamas é matar os reféns se o exército está se aproximando. Que o argumento do Netanyahu, que é dizer que se eles quisessem cessar fogo, não matavam reféns, ela também vale o inverso. Se você quisesse cessar fogo, você não continuava avançando em Gaza. A linha do Netanyahu é: eu não posso agora dar o cessar fogo para eles, porque senão eles vão achar que matando reféns eles vão receber coisas. Ela faz sentido esse argumento? Faria muito sentido se a premissa inicial não fosse que Israel estabeleceu condições para cessar fogo que são impossíveis. Então não resta ao Hamas outra alternativa que não botar pressão em Israel. O Hamas escolheu uma maneira sanguinária, macabra, terrível de botar pressão em Israel. Mas não é a única que eles estão fazendo, né? Eles estão tentando implodir a Cisjordânia há muito tempo e a gente está mais perto que nunca. Não implodiu ainda com as autoridades palestinas. E aí, enfim, eu vou completar agora minha fala porque eu acho que esse assunto veio bem a calhar. No dia que os reféns foram mortos, teve um atentado perto de Hebron que 3 policiais foram mortos. Um deles, pai de uma policial que foi morta no 7 de outubro. O enterro foi uma coisa tristíssima. A mãe dessa menina e esposa, viúva, né, do policial, perdeu os dois na guerra, né? Perdeu a filha e o marido, enfim. Mas 3 policiais foram mortos. Isso não saiu muito nas manchetes, porque depois dos 6 reféns, isso perdeu um pouco de importância. Quem era o terrorista? O terrorista era um ex-policial da polícia palestina, Forças de Segurança Palestina, que são ligadas ao Fatah. Ele era do Fatah há muitos anos atrás, e cerca de 10 anos atrás ele foi demitido. Mas ele tem amigos na polícia. Ele, enfim, sei lá para que lado que ele foi, se era alinhado ao Hamas, se não sei que grupo ele fazia parte, se fazia parte de algum grupo. Ele tinha uma arma. E ele foi lá e matou as pessoas. E ele fugiu para Hebron. E ele tentou se esconder numa delegacia em Hebron. E os policiais não deram guarita para ele. Sai fora daqui. E não só não deram, como avisaram o exército onde ele estava, e o exército foi lá e matou ele. Ele trocou tiro com o exército, por isso ele não foi preso, e aí ele acabou morrendo. Pelo menos essa foi a informação que saiu no exército. O que isso quer dizer? Que a autoridade palestina não acoberta casos de terrorismo. Não é nem que eles não fazem. É óbvio que eles não acobertam casos de terrorismo. Hein? E aí o Ohad Helmo, que é o jornalista de assuntos árabes do Canal 12, ele falou isso com essas palavras. A gente precisa dizer isso aqui. A autoridade palestina evita terrorismo, é um parceiro muito eficiente nesse ponto, e isso precisa ser dito agora. A narrativa dos canais de televisão, ela já também está assumindo uma posição contrária ao Netanyahu de maneira mais clara, do mainstream pelo menos. Então essa é a situação que a gente vê hoje em Israel. Né? O Hamas está tentando destruir tudo, né? Fazer pressão, matando refém e destruindo a Cisjordânia, e o governo é parceiro do Hamas nisso. Eles dão para o Hamas todas as ferramentas para eles implodirem o máximo possível a situação, hein? Porque Israel não quer o cessar-fogo. Ou seja, o governo israelense colabora para que a situação fique ruim, para que eles possam se manter no poder. Fique ruim ou piore, porque se melhorar, eles caem. O Hamas continuar no poder é independente do que o governo israelense faça hoje. Porque a única coisa que eles tinham que fazer para tirar o Hamas do poder, eles não fazem, que é construir uma alternativa. Okay? Ou pelo menos permitir que se construa uma alternativa. Porque Israel não precisa participar, só precisa permitir que outras forças construam uma alternativa. Basicamente é isso, falei demais, passo a palavra para o Marquinhos. É isso, não sei se eu tenho muito mais a acrescentar nessa coisa. Eu acabei fazendo um comentário também que entrou muito, né, nisso que você tocou. Meu comentário anterior entrou muito no que você falou nessa sua fala agora. Estamos na mão do Netanyahu. O que a gente precisa fazer, eu venho batendo nessa tecla aí há muito, muito tempo, é ir para a rua, mas não é ir para a rua só no sábado, não é ir para a rua só no domingo, é assumir para si a responsabilidade e parar o país. Eu acho que é isso que tem que ser, porque a pressão ela não pode ser somente nos dias à noite, quando você volta ao trabalho. A pressão tem que ser uma pressão econômica, porque aí você influencia no orçamento, tem que fazer com que as pessoas se sintam incomodadas do que está acontecendo. Quando você vai fazer manifestação à noite, depois que o comércio está fechado, que as empresas estão fechadas, que as crianças voltaram do sistema educacional, da creche e tudo mais, é muito cômodo para absolutamente todo mundo, menos para as famílias dos reféns. Então, enfim, nesse mais do mesmo, o Netanyahu ele ganha, porque a gente acaba
entrando num loop de muita estagnação, não é estagnação a palavra, ieus, me ajuda aí a traduzir isso, João. Foge Desespero, né? é desespero, é desânimo, né? Acho que é É. desânimo, eu acho que é mais correto. A pessoa entra naquele estado de desânimo e começa a não querer manifestar, não se manifestar, não vai para a rua, não pressiona. E, obviamente, isso é que o Netanyahu quer também. O Netanyahu, ao longo de 15 anos, de 2009 até 2024, onde a gente se encontra hoje, são 15 anos, ele só não esteve no governo como primeiro-ministro por um ano. Do que ele fez nesse momento inteiro, até o início da guerra, foi gerenciar o conflito. A guerra estourou, mostrou que esse gerenciamento do conflito ele é completamente não tem nenhum, não é inefetivo, é ineficaz, né? Não funciona. A guerra estourou. O que ele está fazendo até hoje é gerenciar a guerra. E ele tem feito isso bem, porque ele não é pressionado o suficiente para derrubar o governo. A gente já tinha um governo extremamente pressionado no dia 7 de outubro. Era um governo que há 10 meses vinha sofrendo manifestações por conta do golpe do sistema judiciário que eles queriam aplicar. A guerra começou, as manifestações esvaziaram. No início, as pessoas estavam com medo da própria guerra, da violência, né? Mísseis, enfim, poderia acontecer também. Depois, as manifestações começaram a voltar de forma tímida. O Gantz ainda estava no governo. O Gantz sai do governo, as manifestações não aumentam, elas não funcionam. E nesse dia específico, né, que você falou, que a gente comentou, houve manifestações enormes. Porque realmente, né, eu até te mandei uma mensagem que eu falei, pô, João, eu tô muito puto. E era esse o sentimento mesmo de raiva, sabe? Ver aquelas pessoas estavam vivas, cara. A galera tava viva no cativeiro. Pô, 11 meses mesmo. A menina foi resgatada com o corpo, né? 36 quilos. Esfomear a população palestina era esfomear os reféns também. Não dar água para a população palestina era não dar água para os reféns também. Isso vinha sendo falado semanalmente nas manifestações das famílias dos reféns. Semanalmente isso era colocado. Então era óbvio que esse negócio que a extrema-direita fascista queria de impedir a entrada de comida na faixa de Gaza, ela ia ter reflexo direto nos reféns. O orgulho do ministro que hoje é o ministro das Relações Exteriores, né, o Israel Katz, que no início da guerra ele era ministro da Energia e ele se orgulhou de falar que estava cancelando a entrada de energia para a faixa de Gaza. Isso tem reflexo nos reféns. O corte de água tem reflexo nos reféns. Então, assim, o descaso do governo do governo como um todo, né, em relação aos reféns, ele não vem de agora, né? Ele vem de muito tempo, ele vem desde o início da guerra. Eles nunca se preocuparam com o retorno dos reféns. E não é só à toa. Isso também foi algo que a gente comentou, foi comentado, né, de uma forma geral aqui na mídia também, desde o início, que os reféns nunca foram, o retorno dos reféns nunca foi o principal objetivo da guerra do Netanyahu. Nunca foi. E eu acho que isso é a prova que a gente tem hoje. Ao longo desses 11 meses, o que ele fez é tentar mudar o tempo todo as suas exigências. Ele sofreu críticas e após críticas de diversos líderes, chefes dos setores de segurança, das agências de segurança, do Shabak, do Mossad, do chefe do Estado-Maior, de generais envolvidos nas negociações, que ele mudava o tempo todo as suas exigências e não permitia, não dava flexibilidade para o pessoal que saía para fazer negociação. E ele simplesmente deixava, para além disso, vocês não podem negociar, né? Ele deixava os caras ali numa rédea muito curta. Então eles não conseguiam negociar. Ou seja, as críticas que ele sofria de que ao longo desses anos, desses meses, o objetivo, ele mudava as exigências com um único objetivo: impedir com que o cessar-fogo fosse alcançado, com que os reféns voltassem para casa, que isso poderia levar ao fim do seu governo. Enfim, é isso que a gente tem para hoje. Infelizmente, eu acho que a pressão tem que continuar. Vamos ver se a sociedade israelense vai ser capaz realmente de manter essa pressão. Só, João, eu achei aqui uma informação que a gente comentou lá no início do bloco em relação à polio. A Organização Mundial de Saúde, ela divulgou ontem que mais de 187 mil crianças de até 10 anos foram vacinadas na faixa de Gaza com uma vacina oral, né, contra a polio. Isso em 2 dias, entre o dia 1º e o dia 3 de setembro. Eles tinham no início a ideia de vacinar 157 mil crianças, foram vacinadas 187 mil, nas regiões que foram feitas uma pausa humanitária, isso é o que está escrito no site da Organização Mundial de Saúde, e eles têm o objetivo, inclusive, de estender essa vacinação para regiões onde a pausa humanitária não foi decretada, obviamente com o objetivo de chegar aí no maior número de crianças o possível. É isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões diversas, menos relacionadas
relacionadas à guerra nesta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Museu Judaico de São Paulo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Beatriz Bracher. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, primeira notícia já não é tão não é, ela é relacionada à guerra. Ela é, na verdade, uma outra indo de encontro, né, ao que eu falei que seria esse bloco. Ela é sobre a Cisjordânia, né? A Cisjordânia continua pegando fogo. Houve muita violência em Jenin, né, essa semana. Na verdade, já tem algumas semanas a cidade está barra campo de refugiados completamente destruído. Tivemos ataque de drone, ataques, enfim, aéreos israelenses na região e a gente vê a destruição muito grande. Pouco se fala nisso que está acontecendo aqui, nisso, né, da Cisjordânia aqui em Israel. O foco ou é Líbano ou é faixa de Gaza. A gente fala muito pouco na Cisjordânia, mas o que a gente vê inclusive eu estou preparando um fio vai ser o meu primeiro fio no Blue Sky, né? Ai, João, tem que falar do Blue Sky. Mais para frente a gente fala, então, né? Deveríamos ter falado isso na introdução, mas falaremos mais para frente. Será meu primeiro fio aí nessa nova rede social, contando um pouco do que a gente vê na Cisjordânia hoje em dia. Mas enfim, João, muita violência, continua a limpeza étnica na Cisjordânia com expulsão de palestinos, violência contra o palestino e incursões constantes das forças de segurança de Israel nas diversas cidades ali da Cisjordânia, inclusive também em Hebron, como você falou, depois desse atentado que teve essa semana. Eu não vou comentar tanto sobre isso, porque, enfim, foi comentou da semana e para não ficar tão longo, mas basicamente Hebron é uma cidade que está relativamente tranquila durante esses tempos. Ainda não tinha tido uma grande movimentação dali, de violência, de atentados, de ações do exército, e agora a gente teve esse atentado. Diferente de Jenin, né? Hebron, que inclusive é a capital do Hamas na Cisjordânia. Pois é, né? Mas acho que é uma capital do Hamas político, né? Agora, Jenin é muito mais descontrolado. Porque Jenin não tem. Acho que o Fatah, a polícia, etc., tem alguma ingerência na administração de Hebron. Jenin, questão do Jenin que causa muito distúrbio ali, são os jovens de Jenin, principalmente. Jenin tem um campo de refugiados muito grande, muito povoado, muito populoso, no lugar central da cidade, e dali os distúrbios que saem não são organizados pelo Hamas, nem pela Jihad Islâmica, né? São organizados por jovens, principalmente do grupo Toca do Leão, né? Eu não sei como fala o nome em árabe, esse grupo diretamente eles traduzem em hebraico, né? Então ele ficou sem identidade em árabe, mas não é um grupo organizado. É como se fossem pequenas gangues, sem uma centralização de jovens que fazem ações violentas, e Jenin se notabilizou por isso. Mas aí parece que Jenin também é um foco, principalmente no campo de refugiados,
motivos de ações da Jihad Islâmica. Então, o exército tem feito muitas incursões por lá, atacando com drones. Muita gente está morrendo. Na Cisjordânia já foram mais de 600 mortos até agora. E, enfim, boa parte deles em Jenin. E, como a gente tem comentado aqui várias vezes, a violência dos colonos nunca parou. Ela está acontecendo semanalmente, constantemente. O exército está lá também, tacando terror, fazendo incursões ali. E toda semana morre gente na Cisjordânia. E tem violência também de movimentos, grupos palestinos contra colonos e contra o exército que está acontecendo ali. E o ponto de ebulição a gente não sabe qual é. Mas como eu comentei na última fala do bloco passado, a autoridade palestina é quem está evitando que isso aconteça até agora. Que aconteça uma intifada, enfim, uma crise maior. Até quando eles vão ter força para isso é a grande pergunta, né? O sonho do Ben-Gvir é que eles percam a força e que tudo isso vire, enfim, uma explosão gigante, que a gente perca o controle sobre tudo, que ele vai ter mais violência, vai ter mais desculpa para expulsar palestinos de determinadas regiões, e aí pronto. Inclusive, a Agar Shizaf, que é a jornalista do Haaretz para assuntos relacionados à ocupação, ela fez um comentário essa semana no podcast do Haaretz, dizendo que as ações violentas dos colonos, elas fizeram com que um grupo razoável de palestinos que vivem em pequenos vilarejos, principalmente na região C, fugissem, abandonassem suas casas e fossem morar com parentes em outras cidades. Então eles estão conseguindo expulsar, eles estão conseguindo fazer um processo de limpeza étnica, ainda que reduzido, por conta da capacidade deles, e eles contam com a complacência da polícia e parcial também de setores do exército. Então isso que está acontecendo na Cisjordânia é muito grave, não é pouco grave, é muito grave. Isso é parte de um projeto. Quando os deputados da extrema-direita vão defender as ações desses colonos violentos, dizer que não tem terrorismo judaico, que não tem violência dos colonos, é porque eles servem aos interesses dessas pessoas. Isso é parte de um projeto, e um projeto que está funcionando, mas ele precisa de mais crise e mais violência para ele funcionar a todo vapor. É nisso que eles estão apostando, eles precisam disso, e é por isso que esse governo precisa cair o mais rápido possível. Por isso que eu digo, eu não quero o Benny Gantz, eu não gosto do Benny Gantz, eu não gosto do Guidon Saar, eu não gosto do Bennett, mas a gente precisa interromper esse processo, porque são esses caras que tocam para frente esse processo, que é o Smotrich e o Ben-Gvir e os capangas deles nos seus partidos. Só, já que você colocou, né, tô falando aí desse material que eu estou preparando, vou colocar números nessa questão aí que você está falando da limpeza étnica, né, das pessoas fugindo de suas casas por conta da violência dos colonos. Até hoje, de acordo com o site da organização B'Tselem, né, da Organização de Direitos Humanos, foram 19 comunidades palestinas que foram completamente evacuadas, parte delas, os caras fugiram, foram expulsos mesmo, 168 famílias no total, o número de 1.123 pessoas tiveram que deixar suas casas, suas regiões. Lembrando que aí, como isso acontece, muitas vezes são comunidades isoladas, né? Por exemplo, tem uma comunidade aqui que são 2 famílias, tem uma que são 8 famílias, tem uma que são 27 famílias, 30 famílias, ou seja, são comunidades bem pequenas, só que elas acabam tendo à sua volta, né, uma região muito grande, um espaço de terra muito grande. Então, quando essas famílias são expulsas, essas terras elas são anexadas a fazendas de colono, né? A forma mais eficaz que eles arrumaram de colonizar a terra e expropriar e roubar a terra dos palestinos é criando fazendas, porque você não precisa construir, né? Construir é mais difícil, né? Apesar de eles terem casas prontas, né? O caminhão vem com a casa, coloca em cima de uma estrutura meio que precária ali, que eles botam, cara, o caminhão vem com a casa mesmo. Vocês podem, sabe quando a gente vinha desenho animado, que o caminhão, vamos mudar de casa, botava uma casa no caminhão e levava para o local e depois o caminhão botava a casa no chão? É exatamente isso que acontece em regiões da Cisjordânia. Os caras constroem ali um posto avançado ilegal, vem um caminhãozinho, pum, com a casa, coloca a casa a casa de container, né? O cara vai lá, coloca a casa, bom, tá pronto, bota 3 casas, pronto, criou um assentamento. E aí eles constroem uma fazenda, eles um assentamento fazenda no caso, as 3 casas ali é mais ou menos suficiente para eles, porque eles não estão a fim de construir um bairro, né? Então é uma forma mais eficaz, mais barata de você ocupar um espaço maior com menos custo, né? Então você tem várias fazendas que foram criadas, e um outro dado rapidinho também é que durante esse governo foram criados 41 novos postos avançados ilegais. 41. Durante a guerra foram 24. Só para vocês terem noção de como está a questão realmente na Cisjordânia. E essa questão da Cisjordânia é um dos elementos que eu uso para basear esse meu argumento de que esse governo não cai imediatamente caso o Netanyahu assine, né, esse acordo de cessar-fogo. Por quê? Porque justamente os maiores vencedores, os únicos, né, eu já falei isso algumas vezes, os únicos vencedores nessa guerra são Bezalel Smotrich e Ben-Gvir, que eles estão mudando
mudando essa realidade na Cisjordânia. Eles são a principal base para essa limpeza étnica, para essa construção de assentamentos. Então, eles hoje sabem que caso o governo caia e haja eleições, eles não vão estar no futuro, eles possivelmente não estarão no futuro governo. Então, na minha opinião, ainda é lucrativo para eles permanecer nesse governo, mesmo que seja num governo meio capenga, mas eles podem continuar avançando nessa política aí que a gente tem tanto que combater. Então, essa é a base do meu argumento, né? Inclusive, lembrando que saiu, inclusive, há alguns meses atrás, a gente divulgou isso aqui no podcast, falou sobre isso, sobre vazamentos de conversas do Smotrich, né, com bases, com aliados, né, deles em assentamentos, e ele falando, a mudança que nós estamos fazendo hoje no sistema, na questão do sistema de assentamentos, vamos dizer assim, ele como ministro da administração civil dos territórios ocupados, as mudanças que ele está fazendo hoje não são mudanças temporárias, são mudanças que elas visam, mesmo o governo caia, o estrago já está feito, vamos dizer assim. Novas instituições já foram criadas, novas autarquias já foram criadas, novas divisões e orçamento e tudo mais já foram organizados, o que torna difícil o governo, o futuro do governo, caso tenha interesse, desfazer. Então, assim, se realmente são os maiores vencedores, eles estão mudando a face da Cisjordânia durante a guerra e depois disso, obviamente, voltar à realidade que a gente tinha no período anterior vai ser muito difícil. Bom, João, vamos continuar na Cisjordânia então, né, cara? Já que dois colonos, né, que teriam agredido, são suspeitos, né, de agredir uma família de palestinos que entrou no seu assentamento, né? Relembrando o caso, né? Uma família com um carro, né, com mulheres dentro do carro, mulheres e crianças dentro do carro, entrou num assentamento, cometeu o erro, né? Entrou de forma errada num assentamento, foram parados pelos colonos, um colono começaram a agredir as mulheres verbalmente, inclusive colocaram arma na cabeça delas e tudo mais, não foram mortas, não atiraram nelas, mas enfim, foram agredidas e foi um caso muito assustador, né? As pessoas ficaram embasbacadas com o que tinham visto, e essa semana foi anunciado que eles foram presos, mas foram presos pelo Shabak, pelo Serviço Secreto de Segurança, já que a polícia do Ben-Gvir não tem muito e não quer muito fazer para prender esses caras. E aí, essa violência policial que a gente tanto vê, ou não vou nem falar de violência policial, bom, a violência é só contra a esquerda, né? Isso é fato. Mas a atuação policial, de uma forma geral, ela também é só contra a esquerda, já que os colonos podem fazer o que quiser na terra de ninguém, que é a Cisjordânia hoje. Ainda tem algumas poucas instituições que conseguem, pelo menos, retroativamente punir, né? Nesse caso, com o Shabak, o Shin Bet, Serviço de Segurança Geral. Mas enfim, pelo menos alguém foi iniciado. Eu suspeito, assim, que alguma influência as famílias dessas mulheres têm em algum lugar em Israel para poder exercer pressão por isso. Porque, para sorte delas, né? Elas são cidadãs israelenses. Porque quando isso acontece com palestinos é mais difícil que você tenha indiciamento desses caras. O negócio também é que, nesse caso especificamente, eles sabem onde foi, né? Foi naquele assentamento ilegal que vive muito pouca gente, porque assentamento, quando eu digo assentamento ilegal, do ponto de vista da lei israelense, é um posto avançado, que também, inclusive, vários foram levantados depois de 7 de outubro. Então, assim, elas foram até lá, e lá elas sofreram violência. Pô, não é possível que você não possa chegar em alguém que fez isso, né? Aliás, foi muito mais que 2, mas que pelo menos ali você prenda alguém, pra pelo menos servir de exemplo. Enfim, vou comentar mais sobre isso, vou passar ponto que tô ficando irritado. Fique irritado não, João. Continua na polícia, pô. A gente tem que falar agora da nomeação do Ben-Gvir pro seu chefe aí, né? Pro seu Mafkal, né? Pro diretor-geral da polícia, que continua deixando aí muita gente de cabelo em pé e tem mais a que deixar mesmo. Pois a notícia também é pouca, né? Então a gente não vai chover no molhado de novo. Ben-Gvir indicou um sujeito absolutamente violento, que usou de muita violência desmedida para ser o comandante-geral da polícia. E, frente a essa indicação, o comandante do setor norte da polícia renunciou. Essa é uma das notícias que a gente teve essa semana. A gente teve outras, né? Por exemplo, o motorista do Ben-Gvir, ele está sendo investigado por ter atropelado cometido um acidente por ter ultrapassado o sinal vermelho, né? Foi atropelado. Ele cometeu um acidente por atravessar o sinal vermelho, a gente falou disso naquele momento. E o policial que está encarregado de investigar o motorista do Ben-Gvir, sabe onde ele estava na semana passada, Marquinhos? Aonde Na ele festa tá? de aniversário da filha do Ben-Gvir. Opa. Pois é. Tudo em Então casa, tá tudo em isso... casa, João. Tá tudo em casa. Então, e não tem conflito de interesse, não tem nada, né? Tudo é uma palhaçada. Tem mais, Marquinhos? Tem mais. Tem muita violência policial rolando por aí. As manifestações de domingo e de segunda, a gente teve cerca de 50 presos que até ontem não tinham sido liberados, não vi se eles já foram.
Então, a polícia está mantendo as pessoas Parte da presas por lição. mais tempo. Pois é, presa em flagrante. Tem muitos vídeos circulando em todos os lugares do país, não só em Tel Aviv, da polícia agindo com violência totalmente desmedida e desnecessária contra senhoras, né? Mulheres de 65 anos, 70 anos que estão se manifestando. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Então é parte do projeto também do Ben-Gvir. Mas isso aí, enfim, a gente vai falar sobre a polícia mais uma vez quando a gente for falar sobre futebol. Vamos segurar aí. Sabe o que é interessante? No Brasil, né, eu sempre ouvia, a polícia é muito violenta, a polícia é porque as pessoas, enfim, tem que reestruturar a polícia. Eu falo, não, a polícia é violenta porque é um projeto de violência, é um projeto de polícia. Ela tem que ser violenta para, enfim, polícia de uma forma geral é violenta, né? É uma força de repressão, violência. Então, a polícia, ela geralmente, em boa parte, quando ela acha, né, ela vai usar de violência. Por exemplo, eu, quando vivi em Londres, eu fui numa manifestação contra o G20 que teve. É uma manifestação muito grande e, cara, não teve violência policial, tipo, violência como a gente tá vendo aqui, e a polícia nem anda armada, né? A polícia que... Isso é uma coisa também, a polícia que vai pra manifestação na Inglaterra, em Londres, não anda armada. Ou seja, a própria violência, ela já vai ser de forma diferente. Mas, enfim, aqui a violência... no Brasil, né, falava que a polícia era mal preparada, né? Não é que a polícia é mal preparada, a polícia é preparada para aquilo. E aqui em Israel, pelo menos, hoje, quando a gente vê essa violência policial, pelo menos se fala nessa questão do projeto, né? Não fala de mau preparo, não, fala, ó, isso é um projeto do Ben-Gvir, é isso que ele está transformando a polícia numa milícia, né? Então, pelo menos isso aqui há essa percepção do que a polícia se tornou nesse último período. Então vamos para a violência policial, João, porque agora a gente tem o jogo aí entre o Hapoel Beersheva e o Bnei Sachin, que são vizinhos aí da sua casa, um time, né, um time árabe que joga aí na Liga Israelense, obviamente, são cidadãos de Israel, e violência policial, violência de uma forma geral, inclusive o Bnei Sachin criticando muito o toque, né, vamos dizer, colocar o hino de Israel nos seus jogos como forma de querer humilhá-lo, já que, enfim, são cidadãos vivem em Israel, mas a sua identidade é palestina, eles não se sentem representados pelo Atikva, que é como se chama o hino aqui de Israel. Só uma correçãozinha, Marquinhos. Não teve violência policial, porque a polícia não apareceu nesse evento, né? Enfim, eu vou. Assim, esse comentário a gente precisa fazer agora, que ele é importante, tem que fazer uma introdução sobre a questão da política do futebol em Israel. Né? Marquinhos comentou sobre o Bnei Sachin, a gente comentou no primeiro bloco do Hapoel Jerusalém, que era o time do Herschel, né? O Hapoel os times que começam com Hapoel, eles são os times, como eu comentei, que eram da Estadrut. Hapoel significa o trabalhador. Né? Então, o Hapoel Beersheva, que é o time que estava envolvido nesse confronto, ele surgiu também como um time dos trabalhadores, ligado à esquerda. Como Betar, que na primeira divisão a gente só tem um, Betar, é o Betar Jerusalém, que é o time que se orgulha de ter, na verdade, a torcida que se orgulha de ser a mais racista do mundo, né? A torcida organizada do Betar. Nem toda a torcida do Betar é racista, inclusive tem árabes que torcem pro Betar Jerusalém, não me perguntem como, mas tem. Mas a torcida organizada, chamada La Família, com esse nome bem mafioso, eles se orgulham de ser a família mais racista, a torcida mais racista do mundo. E o Maccabi são os times dos movimentos de classe média e tal, basicamente. Então, Hapoel esquerda, Betar direita, Maccabi classe média liberal, né? Também centro-direita, digamos assim. Agora, isso não funciona na prática em todos os lugares. Porque a população em Beersheva, por exemplo, é uma população de direita. E o Hapoel Beersheva é o time grande de Beersheva. Então, as pessoas de direita de Beersheva torcem pro Hapoel Beersheva. Beersheva não tem... O Maccabi Beersheva é muito fraco, né? Não é que nem em Tel Aviv que você tem Maccabi e Hapoel. Então, a maioria da torcida do Hapoel Tel Aviv é uma torcida de esquerda, né? Óbvio que o Yariv Levin, ministro da Justiça do Netanyahu, ele não é de esquerda. E ele é torcedor do Hapoel Tel Aviv, porque a família dele é de esquerda. Né? Ele que traiu aí os ideais da família. Mas ele continua torcedor do Hapoel, fanático, inclusive. Enfim. Então você tem... Agora, nas cidades que você tem mais de um time relativamente importantes, como Jerusalém, Haifa e Tel Aviv, você tem os torcedores do Hapoel um pouco mais à esquerda, né? Como nessas três cidades. Especialmente em Jerusalém e Tel Aviv. Em Haifa um pouco menos. O Hapoel Haifa é muito pequeno também, a torcida é muito pequena. E você tem o fenômeno que começou a surgir, a aumentar nos últimos anos, que é o surgimento dos times árabes. O Bnei Sachin é um time jovem. Ele foi fundado em 96. E ele, em 2004, ganhou a Copa Israelense. É o único título que um país árabe conquistou enfim, na primeira divisão em Israel desde então. E acabou que o Bnei Sachin, com essa conquista, ele conquistou também o apoio da grande maioria dos árabes israelenses. Então ele virou o time dos árabes. Onde o Bnei Sachin joga, os árabes que moram perto vão ver e vão torcer para o Bnei Sachin. Você tem outro time árabe na primeira divisão hoje, que é o Bnei Reine, que é um vilarejo que fica do lado de Nazaré. Ali, Nazaré é justamente a única cidade árabe que tem um pouco mais de divisão nesse aspecto, porque existe uma disputa entre os árabes de Nazaré e de Sachin
Sarnin, para qual cidade é mais importante, e aí a população de Nazaré torce para o Bnei Reina, e a população de Sarnin e quase do resto todo do país torce para o Bnei Sarnin. E assim, você vai no estádio do Bnei Sarnin, né, e tem lá um desenho do mascote deles, dos Ultras do Bnei Sarnin, que é a torcida organizada, e tá lá Ultras Antifa, né, que assim eles se caracterizam. Né? Então, o Apoel Tel Aviv vai jogar lá e tem até bom convívio entre as torcidas. Mas quando tem Betar, Jerusalém e Bnei Sarnin, o pau come, tanto aqui em Sarnin, aqui perto, eu moro pertinho de Sarnin, como em Jerusalém. Mas o pau comeu essa semana em Beersheva. Por quê? Porque o hino israelense tocou, o campeonato acabou de começar, e o hino israelense tocou, e a torcida do Bnei Sarnin vaiou o hino. E aí começou a batalha campal. E quando eu digo campal, a batalha não foi nas arquibancadas do estádio, foi dentro do campo. Porradaria entre as torcidas, só que a torcida do Apoel Beersheva, de repente apareceu gente mascarado com um pedaço de pau para bater na torcida do Bnei Sarnin. No meio do campo foi a violência. E aí eu vou ver os comentários, né, nos telejornais, as entrevistas. O prefeito de Sarnin foi entrevistado várias vezes. E a pergunta era: você acha correto vaiar o hino de Israel? E olha só, ele teve que se defender, né? Não é correto vaiar o hino. Mas pelo amor de Deus, pô, os caras desceram o pau na torcida do Bnei Sarnin. Não tem a polícia, onde é que ela tava? Em lugar nenhum a polícia tava. E a pergunta que vocês fazem é essa, sobre vaiar o hino. Ele falou: não acho certo vaiar o hino, tem que respeitar o hino. Eu posso não gostar dele, eu posso não gostar de ser israelense, mas eu tenho que respeitar. Ele falou: agora, vocês estão. Assim, a imprensa chamando a atenção. Uma coisa aí, por que o prefeito de Beersheva não apareceu para ser entrevistado nos canais de televisão? Por que o prefeito de Sarnin vai ser entrevistado? Enfim, por que essa cobrança não é pro outro lado? E ele falou: você não parou para pensar? Tipo, o movimento de vaiar o hino é um movimento espontâneo. Agora, os caras aparecerem com mascarados e com um pedaço de pau na mão, isso te parece espontâneo? Os caras foram preparados para bater na torcida do Bnei Sarnin. Pô, assim, é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo. Tipo, a extrema-direita espanca os torcedores do outro time e o ilegítimo, nesse caso, ou que vira manchete, é eles terem vaiado o hino. Porra, pelo amor de Deus. Tipo, é um negócio que assusta, né? Isso é a imprensa do mainstream. Aí não adianta nada você depois criticar o Netanyahu na guerra, se no final das contas vocês estão fazendo coro para esse discurso ultranacionalista, xenófobo e chauvinista na televisão. Pô, primeiro de tudo, vaiar o hino é uma posição que você pode discordar, você pode usar ofensiva, mas não é violento. Eu não sei nem se é contra a lei. Pode até ser que não seja contra a lei. Pode ser que a lei israelense proíba vaiar o hino. Agora, não é violento. Bater nas pessoas com um pedaço de pau é violento. Então tem aí um lado que tá cometendo um crime sério, grave. O outro lado, eu não sei nem se é crime pela lei israelense. Agora, espancamento é crime. Enfim, e aí a pergunta é essa. E o comentário sobre a polícia? Onde é que tava a porra da polícia nessa hora? Lugar nenhum. A polícia tava no estádio. Tinha policiamento no jogo. Por que a polícia não interferiu no meio da pancadaria? Ela interferiu depois de 10 minutos. Apareceu a polícia. Assim, é de verdade uma situação assustadora. E isso é o roteiro do que vai acontecer nos jogos da Liga. Praticamente todos os jogos do Bnei Sarnin e do Bnei Reina. Vai ter violência. Porque eles não vão deixar de vaiar o hino. Vai começar aí só gente preparada pra briga, pra esses jogos como visitantes. E vai ter violência. E a gente, lamentavelmente, bem nesse momento, vive sob a polícia do Ben-Gvir. O ministro da polícia é o Ben-Gvir. Então, vai ter violência. Não vai ter interferência da polícia pra apaziguar os ânimos. Se tiver, eu acho que qual é o risco deles prenderem são os torcedores do Bnei Sarnin. E, enfim, a tônica vai ser essa. Depois, amanhã, Israel vai ser suspenso das ligas dos campeonatos europeus e vai todo mundo chamar de antissemita. Mas, tipo, se você não controla o que está acontecendo aqui, vai acontecer o que depois? A palavra-chave para entender isso é supremacia. É isso. É a visão supremacista da imprensa, é uma visão supremacista da polícia, e é como o país vem sendo dirigido há muitos anos, de forma supremacista, de forma que só uma parcela da população tem direito a direitos, tem acesso a direitos, deve ser protegida pelo Estado, e a população árabe, ela nunca foi vista como uma população de primeiro, como é que chama? De cidadãos de primeiro, de nível A, vamos dizer, como são os judeus. É isso, é o retrato que é a mídia israelense hoje, principalmente desde o início da guerra. No início da guerra, nunca se questionou o morticídio em Gaza, nunca se questionou a atuação do Estado, do exército, né? Mal se Era sempre, noticiou o morticídio em Gaza. Para questionar, tem primeiro que exatamente, noticiar. noticiou, exatamente. Quem vai dizer é noticiar, é questionar, né? Então é isso, é retrato mesmo, supremacia. O que a gente vendo a realidade hoje, aqui, a gente entende o que é supremacia é. E aí isso é refletido na mídia, na atuação da polícia, de uma forma geral. É isso, João. Vamos então para a próxima. Vamos para a próxima para falar de quem? Smotrich. Ele aí é o ministro das Finanças e da Ocupação. Agora vamos tratar da parte das
das finanças, né? Já tratamos aí da parte da ocupação hoje, vamos falar das finanças, já que ele está sendo meio que forçado a tratar a questão do orçamento, né? Ele não queria muito tratar, Netanyahu deu aquele puxãozinho de orelha nele e ele começou a tratar o orçamento. Essa semana, ele apresentou aí vamos dizer assim, um rascunhão do orçamento, anunciando cortes em todos os subsídios do Estado e também congelamento de salários no setor público. É isso aí, João. É o país em guerra, gastando à torta e à direito na área militar, gastando em assentamentos, gastando em colônias, e, obviamente, está faltando dinheiro. O Smotrich, ele se recusa a cortar o chamado dinheiro da coalizão, né, que, como você bem coloca, seria ali o orçamento secreto, né, ou as emendas do relator, né, a emenda do relator, na verdade, como você bem coloca aí, vem colocando nos podcasts. O Smotrich se recusa a acabar com esse dinheiro, porém agora colocando cortes aí que, obviamente, sem sombra de dúvida, vão afetar quem? Os setores mais fracos da sociedade israelense. É isso aí. Como você bem colocou, a extrema-direita não é liberal. E isso é mais uma prova de que a gente vê agora. Ele ainda tentou direcionar o discurso dele, né, para que os trabalhadores do alto escalão públicos têm que entender que eles vão receber aumento e tal, mas no final das contas ele praticamente anunciou o congelamento de todos os aumentos, isso no meio de uma greve dos professores do ensino médio. Ele anunciou todos os subsídios interrompidos, seja para pessoas com mais de dois filhos, seja para pessoas, para mães solteiras, todos os subsídios que ele falou vão ser congelados, e ele pediu para abrir o orçamento para poder meter aqueles gastos extras, que agora já chegam a cerca de 40 bilhões de cheques. Mas aí ele recebeu uma resposta um pouco inesperada do Partido Judaísmo da Torá. Eles disseram o seguinte: até que a questão do aumento do complemento de salário dos professores da rede ultra-ortodoxa não seja resolvida, nós votaremos contra o orçamento. E aí isso é um problema para o Smotrich, porque se ele abre o orçamento e o orçamento e eles votam contra e eles não têm maioria, o governo cai automaticamente. Então ele não vai poder abrir o orçamento se ele não tiver certeza dos votos dos membros do governo, enfim, e o Partido Ortodoxo Judaísmo da Torá botou essa questão na mesa. É uma demanda deles que é meio bizarra, porque são professores da rede privada, que eles querem um complemento de salário porque eles ganham abaixo do mínimo da categoria, mas porque, enfim, os ortodoxos eles abrem creches privadas porque, enfim, é uma maneira deles empregarem mais gente e escolherem e terem mais liberdade para poder decidir qual é a grade curricular e como as coisas vão funcionar. E eles estão tentando aí, por meio da força, fazer isso, e teve interferência da justiça, no caso, e decidiram que não, tinha que fazer corte, blá, blá, e agora eles falaram, ou resolve essa parada, ou não tem abertura, ou você não vai abrir orçamento nenhum. Vai ter que fazer tudo do jeito que a gente quer. E isso serve também aos interesses do judaísmo da Torá, porque o presidente da Comissão de Finanças é o Moshe Gafni, do judaísmo da Torá. E a maneira de você mudar o orçamento sem você abrir o orçamento, que é uma coisa muito bizarra, né, é passando pela Comissão de Finanças. Para passar pela Comissão de Finanças, as coisas demoram mais, tem os ritos burocráticos, tem que ser votado pela comissão, e o Moshe Gafni tem muito poder ali. Então, é uma disputa de poder ali que o Moshe Gafni travou com o Smotrich, basicamente. Quer dizer o seguinte: você quer essa ajuda? Uma mão lava a outra. E agora, o Smotrich, ele vai ter que dar um jeito de ceder ao judaísmo da Torá, isso, ou então ele vai ter que entregar um orçamento absolutamente impopular, que piora ainda mais a sua situação como ministro das Finanças. Eu só vou lembrar agora que, no final do ano, pelo acordo de coalizão, o Smotrich deveria entregar pro Aryeh Deri, pro Shas, o Ministério das Finanças, e ele devia virar o ministro do interior. Só que eu tô achando que o Shas não vai querer esse Ministério das Finanças agora. Eu tô achando que eles vão querer, principalmente às vésperas de votar o orçamento. Eu tô achando que o Shas vai deixar com o Smotrich o Ministério das Finanças e vai ficar com o Ministério do Interior mesmo, porque isso é mais interessante nesse momento. Eu quero ver se esse acordo de coalizão vai ser cumprido, porque o Smotrich tinha que falar, não, agora eu quero o Ministério do Interior, porque no início eles brigaram pelas finanças. Agora parece que eles vão brigar pelo interior. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. No caso do Smotrich, não se importa nem com um nem com o outro. Ele só quer saber dos assentamentos, da expansão e da guerra. Ele não quer saber do Ministério das Finanças. E como não vai querer saber do Ministério do Interior também. Mas eu acho que eu vou te falar, eu tenho medo do Smotrich no Ministério do Interior também. Então, acho que ele pode causar danos ali graves à população de maneira geral. Talvez ainda pior do que no Ministério das Finanças. Ele no Ministério do Interior, né, ele tem um poder muito grande que diz respeito a você permitir como é que chama? A dar a cidadania, né? Você dar a cidadania e retirar a cidadania, vistos e tudo mais, né, de cidadãos. Por que eu estou falando de cidadania? No que diz respeito principalmente aos palestinos de Jerusalém Oriental, porque como é que isso funciona? Já expliquei aqui algumas vezes, né? Os palestinos de Jerusalém Oriental, quando Israel anexou Jerusalém Oriental em 1967, os palestinos não
receberam não se tornaram imediatamente cidadãos de Israel. Foi um acordo que foi feito entre o Partido Trabalhista e o Likud, inclusive, né? Na época, o Menachem Begin, ele era contra que os palestinos de Jerusalém Oriental recebessem a cidadania israelense. Então, ficou uma coisa optativa. Eles podem se manter, parte deles são cidadãos jordanianos, inclusive, agora tem alguns que têm a carteira palestina e tudo mais, porém, eles têm que pedir a cidadania israelense. Eles têm que chegar no Ministério do Interior e falar, ó, eu quero ser cidadão de Israel. Eles têm direitos sociais, não têm direito a voto, né? Eles podem votar para a prefeitura, mas não podem votar no parlamento, eles têm direitos sociais e tudo mais, mas são como se fossem residentes de Jerusalém. E como eu já expliquei aqui, é um status muito frágil, né? Que se eles não conseguem comprovar que o centro da vida deles é Jerusalém, ou seja, que eles trabalham, que eles estudam, que eles moram, que eles passam a maior parte do dia deles, da vida deles em Jerusalém, eles podem perder esse status, né? E no caso, se o Smotrich, o Shas, né? Ele, historicamente, ele pega o Ministério do Interior, né? É uma coisa, o Deri, ele foi ministro do Interior durante anos e anos. E agora tem o Michel Arbel, que é um cara que é o único ministro que ele recebe, enfim, recebe boas notas, assim, né? Muitas pessoas gostam dele pelas coisas que ele fala, ele é um cara extremamente sensível à questão dos reféns, à questão da população árabe também, inclusive, e ele fala muito da inclusão da população árabe na sociedade israelense de uma forma geral, enfim. Caso o Smotrich venha assumir esse ministério, sem sombra de dúvida, a população árabe de Jerusalém Oriental, ela começa a entrar ela vai viver um momento ali muito tenso no que diz respeito à sua possibilidade de permanecer em Jerusalém Oriental, né? O que pode causar também uma série de distúrbios, enfim. E só já que a gente está falando de Jerusalém Oriental, João, a gente no episódio passado, né, comentamos aí da mudança no status quo, né, na esplanada das mesquitas, Monte do Templo, ou seja lá o que for, que o Ben-Gvir mudou, né? Realmente ele conseguiu mudar o status quo, ele devagarzinho, mas ele mudou. Hoje, até o início da guerra, né, era proibido que judeus entrassem. Não é que é proibido, né? Como se fala, é um status quo, né? É uma proibição que ela é entendida por todo mundo, né? É uma questão de bom senso, vamos dizer assim. Os judeus não, os judeus, pela lei religiosa, eles são proibidos de rezar hoje no Monte do Templo, esplanada das mesquitas, né? Por ali não ser o templo e tudo mais. Então, são proibidos até de ir até lá, né? E a gente tem todo o movimento de outros setores da ortodoxia que são ligados à extrema-direita fascista, ao Ben-Gvir, ao Smotrich, que querem justo o contrário, né? Eles querem derrubar a mesquita, derrubar como é que chama? O Kipat Ezav. O Domo de Ferro. Não, Domo da Domo Rocha, de Domo da Ouro. Rocha, Domo da Rocha. Dom da Rocha. Eles querem derrubar e construir ali o terceiro templo, né? Essa é a loucura dos malandros. E o Ben-Gvir agora, ele recentemente falou, não, os judeus vão entrar no Monte do Templo, os judeus vão rezar no Monte do Templo. Inclusive, comentamos no último episódio que há agora um projeto público, né? Um projeto do Estado que leva judeus até o Monte do Templo, né? Como se fosse uma visita guiada por guias, né? Pagos pelo Estado. E essa semana a gente viu fotos aí de alguns, né? Dezenas ali de judeus mais ligados a esse campo do sionismo religioso, né? A gente vê pelas vestimentas e tudo mais, indo ao Monte do Templo e não só, indo rezando, pessoas ajoelhadas ali, fazendo, como é que chama aquele movimento que eles estavam fazendo? É muito próximo do que os muçulmanos fazem, né? Nas suas rezas, ficam de joelho, se prostam no chão, enfim, coisa que você não vê comumente, né? Dentro de rituais judaicos, né? Mas eles vão lá e fazem isso no templo, né? Na esplanada das mesquitas, ou seja, mostra aí que essa galera realmente está com muita força dentro de todo esse governo e dentro desse caos. E como você comentou, né, anteriormente, o que eles querem realmente é o caos. É o caos. Ô, João, você tem uma errata a fazer, cara. Vai fazê-la agora? Vou fazê-la agora. O nosso amigo ouvinte Eduardo Ravê, o Duduzão para os mais íntimos, comentou em cima de um comentário meu. Ele disse que o IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai aumentar em 1% no ano que vem em Israel, ele, por ser justamente o Imposto de Valor Agregado, ele não ocorre em cascata. Ele é só o valor adicionado em cada etapa. Então, esse aumento de 1% ele não significa o aumento em cascata. Por outro lado, ele me falou, o aumento ele não é de 1%, o aumento é de 6%. E quando você aumenta de 17 para 18, você está dando um aumento de 6% no imposto, só que você aumenta de 17 para 18%. Então, isso é relevante também, né? Ou seja, é
um aumento que vai encarecer o preço, não 1%, né? Mas ele vai encarecer mais que. Mas enfim, ele disse que às vezes esse valor também é dividido em consumidor e o vendedor e tal, mas aí já é entrar demais nessa questão. Mas agradeço o comentário aí, Duduzão, obrigado aí pela errata, tamo junto. Bom, é isso. Vamos então para nossa dica cultural da semana. Bom, gente, a dica cultural da semana é minha. Semana passada o João deu e, na verdade, a gente vai fazer sempre um bloquinho pequenininho da dica cultural. Eu queria indicar para vocês, tá? É uma série que tá no Netflix chamada, bom, em inglês ela se chama The Beauty Queen of Jerusalem. É uma série que, assim, eu vou ser sincero que eu não gostei muito, parte dos atores, eu não gostei muito da atuação deles, mas enfim, a série é muito interessante porque ela se passa aqui, no caso, na Palestina, antes da criação do Estado de Israel. Você já tinha, obviamente, a imigração judaica, no período da revolta árabe, enfim, toca muito no assunto. Dá pra gente ver um pouco de como era a política aqui, de como era não só a política, mas a sociedade se organizava, e fala enfim, a relação de várias famílias que viviam na Jerusalém, antes ainda, como eu falei, né, da criação do Estado, ou seja, uma Jerusalém ainda bem pobre, uma Jerusalém muito pequena, muito menor do que a Jerusalém que a gente conhece hoje, que é a maior cidade do país, e judeus vindo, né, da Europa ocidental, mas judeus que falavam ladino, enfim, era da Península Ibérica, quebra muito o preconceito que a gente tem, né, que muitas pessoas têm, não que a gente tem, mas que muitas pessoas têm sobre a própria sociedade israelense e judeus de uma forma geral, né, que muita gente acha que, enfim, judeus só vêm da Europa, né, essa é aquela coisa, e essa série mostra pra gente que a história não é bem assim. Enfim, fica aí a dica, é uma série bem legal, se eu não me engano são 2 temporadas e tá disponível aí pra quem quiser. É isso, João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Sim, pessoal, tamo no Blue Sky. Blue Sky, Tamo no Blue Sky, mano. pô. Meu perfil, @JoãoKM, ponto aquelas baboseiras lá do Blue Sky, @JoãoKM.bsky.social. Eu espero que eles tirem isso um dia. Cara, que nome horrível, né? Gigante, cara. E o Marquinhos é Do lado esquerdo, mantive lá, né? do lado esquerdo, ponto Isso. .bsky.social. Mas vocês botam só do lado esquerdo, vai aparecer ele lá, como vocês botam só @JoãoKM, eu também apareço, KM, que não é nem Krav Maga, nem quilômetro, são as 2 primeiras letras do meu sobrenome, né, de cada um dos meus sobrenomes. Então, tamo lá. Eu tô também no Threads, mas eu não tô muito afim de comentar muito lá, não. Outra Eu não rede gosto muito social, do né? estilo Mark Zuckerberg. No Instagram eu até posto às vezes algumas coisas, fotos, vídeos, mas é mais uma pegada diferente. É legal também, pode seguir lá, mas o Threads eu não tô muito, eu não posso, porque eu não saí do Twitter, né? A gente tem seguidores que não moram no Brasil e que também tem uma demanda aí pra gente produzir coisa pra eles. Então eu também tô lá. Aqui em Israel o Twitter não foi bloqueado. Então eu queria que ele fosse bloqueado do mundo inteiro pra todo mundo ir pro Blue Sky, acho mais legal. Pô, ia ser Não bom mesmo. tem. Pois é, o Elon Musk cagou tudo lá, e enfim, com esses algoritmos, com a forçação de barra dele. O Blue Sky tem umas melhorias ainda pra fazer, mas é muito mais limpa a rede de bots, desse tipo de coisa. Eu tô curtindo tá lá, enfim, também o ritmo tá mais leve, porque no Twitter eu tinha muito mais seguidores. Mas enfim, se vocês estão escutando a gente, estiverem no Blue Sky, sigam a gente. Se não tiverem e quiserem entrar, tá aí a maneira de seguir a gente já falou. Procurem-nos pelas redes sociais e, se puderem, divulgar o nosso podcast também por lá e também por outros lados. Dar as 5 estrelinhas no Spotify. Enfim, tudo isso ajuda muito. Divulguem também esses perfis, né? Os nossos perfis aí no Blue Sky, porque, enfim, estamos começando do zero, né? Recomeçando aí toda a reconstrução. Como todo mundo, na verdade. Todo mundo migrou, né, para essa rede. Então, nós também. Então, quem puder dar força, e obviamente, os nossos perfis estão na descrição do episódio. Vou botar o do Twitter lá embaixo, né? Para ser o último, para quem quiser ver. Mas, enfim, vai estar tudo lá na descrição do episódio. É isso, João. Ficamos por aqui, então. E nos falamos na semana que vem. Gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.